Fala galera, mais um Corintiano Pod começando, mais um programa aqui cheio de história para vocês. Cara, hoje é realmente muita história pro corintiano, isso é maravilhoso, uma coisa que conversando aqui já me deixa emocionado, arrepiado, é sensacional. Então, para aquele que gosta muito, quer conhecer mais a nossa história, acompanha, se inscreve, deixa o like, ajuda a gente a continuar o projeto aí, beleza? Então vamos lá. Hoje aqui com a gente o Rui. O Rui é um grande amigo lá do clube. A gente sempre que se encontra, ele me conta um monte de história. Eu, conversando com ele, a gente foi jantar junto semana passada. Falei, cara, temos que marcar um pra gente bater esse papo. Que é muita coisa legal mesmo, muita história boa. Então estamos aqui, Rui. Obrigado por ter vindo. Ótimo, muito obrigado pela atenção desde o começo. Se deixou disponível. Obrigado pela sua presença. Bom, Wagner, primeiro, boa noite, né? A todos os amigos aí que vão presenciar o nosso podcast, o seu podcast. E obrigado pelo convite. E eu espero acrescentar um pouco mais, né? A nossa história é uma história muito grande, né? Uma história de 113 anos. Dificilmente eu conseguiria colocar isso tudo no programa, mas há uma boa parte que eu li, que eu me interessei e que eu vivi também, dá para colocar aqui para os amigos poderem participar um pouquinho da nossa saga, digamos assim. Que foi uma saga, realmente. A nossa existência foi muito difícil, né? Mas vamos lá, o que nós vamos falar inicialmente? É cheio de luta, né? Obrigado mais uma vez. Certo. Cara, me conta da sua história, como que começou a sua história, como que te fez ali o bichinho picar e sou corintiano. Eu sou de um período que muitos de nós brincávamos na rua, né? Então, tudo era voltado mais ou menos para o futebol. A única diversão que nós tínhamos era o futebol. Não existia celular, não existia nada. A interação nossa era o futebol, eram as brincadeiras de rua. E todo mundo tinha seu timinho de futebol. No meu caso, poderia-se falar que seria uma causa familiar? Não sei se seria muito bem assim, familiar. Até porque meu pai era gaúcho e torcia para o Internacional de Porto Alegre. E minha mãe mineira. O pessoal daquela região onde ela nasceu, em Minas, que era a borda da mata, tudo para o time do Rio de Janeiro. Minha mãe torcia para o Vasco da Gama. Só que chegando em São Paulo, existia aquela discriminação com os corintianos, da sua origem, né? De ser um time de pessoas menos favorecidas, digamos assim. Então já existia aquele preconceito. E minha mãe ficou com bronca daquilo. Falou, não, então eu vou torcer para esse time de uma classe menos favorecida, que era o Corinthians no momento. Então a gente começou, minha mãe comprava camisa para mim da feira, aquelas camisinhas de algodão, sabe? E eu falei, mãe, me compra aquela camisa do Corinthians e tal. E eu comecei a me identificar por isso, por achar o símbolo diferente, por naquela época existir coleção de figurinhas e você colecionava as figurinhas do seu time, por começar a montar jogos de botão, com os botões do Corinthians, com jogadores, com distintivo. Então começou aí a minha... digamos assim, a minha simpatia pelo Corinthians começou dessa forma. E eu sou daquela geração que viveu o momento mais difícil da história do clube, né? Que é o período do jejum, de praticamente aí 23 anos. Se falava-se muito do tabu do Santos de 11 anos, mas esse tabu ele não foi direto, né? O Corinthians em 61 e 62 ganhou 3 vezes do Santos. Então o tabu ele prevalecia para o Campeonato Paulista, não para outros torneios. Tá. E o Corinthians, ele quebra esse tabu em 68, mas não era isso. Era o Campeonato Paulista, aquilo que contava, né? Então, se o Corinthians ganhasse o Campeonato Brasileiro de 76 na época, ele ainda continuaria na fila do Campeonato Paulista. Era o que contava naquele momento, era o campeonato mais importante e era a nossa pedra no sapato. Então, isso acabou envolvendo. A torcida do Corinthians cresceu muito nesse período, eu sou um deles, né? Então, os coleguinhas de rua, todo mundo. Então, era assim. Quando o Corinthians ganhava, era aquela festa, porque todo mundo estava feliz. E quando o Corinthians perdia, era uma tristeza, porque todo mundo estava triste, né? Sempre existia aquele que torcia contra o outro, torcia para outro time, o São Paulino, o palmeirense. E isso era muito mais... Era sadio, era saudável, né, naquele momento, mas também era muito inflamante, porque você vivia aquilo, cara. Se o Corinthians perdesse um jogo quando eu era menino, eu não conseguia dormir. Eu ficava já inquieto, eu não conseguia dormir, ficava triste, aborrecido. Então a minha saga continua, mais ou menos ela veio assim, a minha história veio sendo trazida através dessa transformação do Corinthians com a sua movimentação, que o Corinthians é um time muito singular, né? A sua singularidade é que realmente faz com que ele seja diferente, com que ele atraia tanta gente, né? Pela sua história, pelo seu significado,
pela sua luta. E isso eu vou contar mais para frente, através da nossa história, tudo que significa o amor que essa torcida tem pelo clube. Muitos não conhecem, né? Mas é interessante saber uma pitada daquilo que o Corinthians significa para nós, corintianos, e até para aqueles que não são, que se incomodam com essa nossa condição de ser apenas corintianos. É uma história muito rica, muito, muito linda, né? Pesada mesmo a história do Corinthians. Então, vamos lá do comecinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você estava me falando do nome do Corinthians e que não foi exatamente o time que veio para cá. Teve alguma coisa antes, uma história antes, né? Sim, sempre se perguntou assim, qual é a tradução do nome Corinthians, né? O que significa Corinthians? Que era um nome diferente de todos que tinham aqui, né? E Corinthians na realidade, foi uma inspiração dos estudantes ingleses da Universidade de Oxford e Cambridge, quando tentaram montar um time de futebol, se espelharam nos gregos de Corinto. Uhum. O Corinto era uma cidade da Grécia, e que vivia em constante conflito e em luta com os espartanos, o pessoal de Esparta. E, passado o tempo, em 146 a.C., isso já na época da República Romana, antes de ser império, havia destruído a cidade de Corinto, né? Então eles foram dizimados, mas eles sempre foram muito inspirados, muito inspiradores para aqueles, naquela época, o mundo era tomado por conquistas, por batalhas. Eles tinham uma complexidade física muito, muito boa, eram muito fortes, eram muito atléticos. Então, isso fez a inspiração daqueles garotos ingleses de montarem um time de futebol com o nome de Corinthians Futebol Clube, fundado em 16 de agosto de 1862. Essa é a fundação do Corinthians, que nós copiamos o nome depois em 1910. Que legal, que foi quando eles vieram para cá. Exatamente. Você estava falando, e aí eles fizeram um tour, assim, Sim, eles chegaram aqui em São Paulo, aqui em Santos, aliás, no Rio de Janeiro, tá? Para ser mais preciso, no dia 5 de agosto de 1910, através de uma bandeira, de um navio de bandeira espanhola com o nome de Aragão. Eles vieram nesse navio, desembarcaram aqui no Rio de Janeiro, e a primeira partida que eles foram fazer era contra o Fluminense Futebol Clube. Porque tanto os outros times do Rio de Janeiro, eles eram regatas, eles não tinham futebol. O Fluminense é o time mais antigo de futebol do Rio de Janeiro, juntamente com o Bangu. E era mais ou menos a base daquela seleção. Ainda não existia a seleção brasileira, que ela começa a sair em 1918. Mas já existiam os combinados, né? Os combinados do Rio de Janeiro, os combinados do Brasil, para fazer alguns jogos aqui com times da América do Sul. Então, o Fluminense foi o primeiro time a enfrentar esse time inglês e perdeu de 10-1. Passado 3 dias, esse mesmo time, esse Corinthians Futebol Clube, jogou contra um combinado do Rio de Janeiro, aí misturou com outros jogadores de outros times, que eram os mais antigos, Canto do Rio, Bangu, próprio Fluminense, e perderam de 8-2. Vieram para São Paulo, também do mesmo intuito, aí pegaram o campeão, na época, que era o campeão da Ápia, né? E que era o paulistano. Ganharam do Paulistano aqui também de 9-0, ganharam do Germânia, foram batendo em todo mundo que tinha pela frente. A Ápia era o quê? Era um campeonato... Era a associação, associação para esportes atléticos, entendeu? A Ápia era uma liga. Tá. Tinha a Liga Paulista e tinha a Ápia, que era uma outra associação. Então existiam dois campeonatos paralelos aqui. E, na realidade, a Ápia é que tinha os melhores times, os times da elite na época, porque assim... O futebol em São Paulo, quando ele começa o futebol aqui, na virada do século, o futebol não era o esporte popular. O esporte popular da época aqui era o ciclismo, era a corrida de rua, era o remo, era a natação, né? E esses esportes estavam na frente. Então o futebol pertencia só àquela classe elitista mesmo, pertencia só a filhos de desembargadores, a filhos de políticos, de médicos, então era muito difícil se penetrar nessa camada. E já existiam alguns times de várzea também, né? Geralmente à beira ali do rio Tietê, à beira do rio Tomador Teixeira, tinha muitos times ali na Lapa, na Penha, mas eram times que sim, não tinham uma projeção para chegar nesse patamar aí. Então, quando o Corinthians tem a ideia de se montar um time de futebol, ele vai atrás de alguns times tradicionais da várzea, que era o Minas Gerais. Minas Gerais não era por causa do nome do estado de Minas Gerais, não, que era o nome do primeiro navio de guerra que o Brasil teve,
Então foi uma homenagem a esse navio. Ele foi atrás do Sul-Americano, que esse time ficava até pouco tempo ali perto da quadra dos Gaviões do Bom Retiro. Não existe mais, mas não existe mais. Quando tinha era o Sul-Americano, que era os times mais importantes, e o Argentino, que também era um time muito forte da várzea. Só que assim, quando esses fundadores foram até esses times para poder pegar jogadores para montar um time de futebol que ainda não tinha nome, não tinha bola, não tinha nada, eles recusaram com a seguinte alegação: como é que eu vou poder jogar bola ou admitir que um time de operários, todo sujo de graça, venha jogar no nosso campeonato? Ou fazer jogos contra a gente. Então eles foram mais ou menos rejeitados. Então, porque naquela época os fundadores já tinham um time com os operários, as fábricas e tudo, na realidade, como é que era? A ideia do Corinthians ela começa em 1909. Tá. E aí eu vou ter que falar um pouco do Bom Retiro, tá? O Bom Retiro, na época, tinha mais ou menos 6 mil habitantes. O Brasil já tinha sofrido uma transformação, que era a perda de Rui Barbosa para a presidência, para Hermes da Fonseca. Chegou ali no Bom Retiro a escola politécnica, a Politécnica chegou ali, e chegou a escola de farmácia ali. E tinha um circo muito famoso, que o palhaço mais famoso da época era o Piolim. Então tudo era no Bom Retiro. Por que Bom Retiro? Ali chegou a São Paulo Railway, a companhia de trem que chegou ali, e começou a trazer os comerciantes, os imigrantes para cá. Uhum. Aí eu tenho que falar um pouquinho também da Revolução Industrial, que começa em 1760 e termina em 1840. A Europa todinha era agrária. Não existia indústria na Europa, né? Então, a maior parte dos italianos vieram para cá por causa disso. Chegaram aqui em São Paulo, uns ficaram, montaram o comércio e outros foram para o interior para plantar cana-de-açúcar, plantar o café, que eram os carros-chefes na época, né, da nossa agricultura. E assim foi. E os que ficaram aqui começaram a montar o seu comércio, tudo. Então, esses operários, em 1909, tentavam montar esses 5 fundadores, que é o Joaquim Ambrósio, Rafael Peroni, Carlos Silva, Anselmo Correia e Antônio Pereira. Esses 5 operários queriam montar um time de futebol. Essa era a ideia. O que eles começaram a fazer? Começaram a fazer rifas e pedir doações para um time de futebol que ainda não sabia nem qual seria o nome e quando seria fundado. Então já começa aí E o grande medo do Bom Retiro aquele ano era a passagem do cometa Halley. O cometa Halley passou aqui em 1910 e toda vez que um cometa passa, ou ele deixa uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então existia aquela expectativa. O mundo era assim, né? São Paulo tinha menos de 900 mil habitantes. O Brasil tinha 23 milhões de habitantes nessa época. E em São Paulo não tinha mais do que 60 veículos nesse momento. Caramba! Então era uma outra São Paulo, era um outro mundo, era um outro universo, né? E o Corinthians queria participar, ele queria ter um time de futebol, né? E com muito custo ele consegue alguns jogadores de um time muito raçudo, um time muito problemático. Geralmente os jogos desse time terminavam da delegacia, que era o Botafogo do Tamanduateí. Uhum. A Rua Paula Souza, com o Rio Tamanduateí lá embaixo, tinha o campo do Botafogo, que era um time de vermelho e branco, onde já jogavam jogadores que vieram para o Corinthians, o Neco, o Pérez, que é irmão do Neco, irmão mais velho, e o Almícar Balbui, vieram desse time. E começaram a assistir os jogos desse time, acompanhar e tal, e aquilo começou a dar aquela sensação de montar um time de futebol. Aí eles foram atrás do Domitila do Paris, que era um outro time famoso também, o Tiradentes, e através dessas conversas conseguiram trazer 2 quadros de futebol. O Corinthians tinha 2 quadros, não era um time só. E conseguiram fazer a primeira reunião para montar um time de futebol. Isso já aconteceu no dia 31 de agosto de 1910, né? Começa a reunião para se montar um time de futebol. Os nomes para serem votados não eram Corinthians, esse nome não existia. Eram 2 nomes em votação. Santos Dumont, que tinha conseguido aquele voo de 800 metros, que era o nosso pai da aviação, e de Carlos Gomes, que era o autor da obra O Guarani. Esses nomes estavam na mesa colocados para votação. E chegou um certo momento, acabou o querosene do lampião de gás. A primeira crise do Corinthians começou aí. Acabou a querosene. Então a reunião não terminou no dia 31 de agosto, senão o Corinthians seria fundado no dia 31 de agosto. Foram buscar o querosene e essa reunião termina às 3 horas da manhã. Quando iam bater o martelo sobre qual nome colocaríamos, aí o Joaquim Ambrósio, que era um dos fundadores, deu a ideia. Por que não colocar o nome daquele time inglês que veio aqui há um mês atrás e ganhou de todo mundo e que todo mundo achou esse nome bonito? Então, por unanimidade, ficou
escolhido o nome de Corinthians, que foi oficializado como Esporte Clube Corinthians Paulista no dia 3 de setembro de 1910, através da primeira ata. Caramba, e aí já começou numa crise ali, então, por causa da luz do lampião. Exatamente. Que apagou. Tudo era muito difícil, né? Eles se encontravam na barbearia, na alfaiataria do Miguel Batalha, que foi o primeiro presidente do Corinthians, que só ficou 14 dias como presidente do Corinthians. Depois ele passou para o Alexandre Magnani, que foi o segundo presidente. O irmão dele, Salvador Batalha, era um dos membros da diretoria. E tem uma história interessante, Wagner, que acho que tem muito corintiano que não sabe, né? O Corinthians é conhecido como o Clube do Santo Guerreiro, que é São Jorge. Uhum. Isso só ocorre quando o Corinthians compra o Parque São Jorge em 1926, porque o primeiro padroeiro do Corinthians é Santa Rita de Cássia. E eu vou te explicar por quê. E, diante de toda essa dificuldade de se montar o time de futebol, de se escolher nome, de ser aprovado e de ser aceito numa sociedade que não queria que eles jogassem juntos, ele começou a levar a imagem de Santa Rita de Cássia para o vestiário dos jogos. Então ele botava lá a imagem de Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. Uhum. Né? Então em cada vitória ou cada derrota, cada jogo do Corinthians, ele levava junto a sua estátua. Então o nosso primeiro santo padroeiro oficial é Santa Rita de Cássia. Não tinha ideia disso. Então essa é mais uma curiosidade sobre o Corinthians, que muita gente talvez não conheça, né? E São Jorge passa a ser... Mas começa a ser lembrado do São Jorge quando? Quando o Corinthians fica na fila. Ninguém lembrava de São Jorge anteriormente. Se comemorava o dia, aquela coisa, como sempre é feito no clube até hoje, mas ele começou a ter uma participação mais efetiva quando o Corinthians quando eles começam a perder a possibilidade de ser campeão. Aí São Jorge entra em cena, porque era o santo que poderia, né, derrotar o Dragão. Eram nossos adversários naquele momento, né? O Santos de Pelé... O Palmeiras de Ademir da Guia, o São Paulo de Zizinho na época, né? Toda essa turma mais antiga aí. Então, essa história do nosso nascimento, ele surge assim. Ele surge dessa maneira, o Corinthians não tinha um campo para jogar. O primeiro campo que ele joga é o campo do Lenheiro, que era um campo no fundo de uma padaria, e os caras faziam lá forno, faziam lenha para forno das padarias, e era uma padaria, era um terreno vazio. Uhum. Então, o que foi feito? Foi feito um mutirão, esses jogadores, esses primeiros sócios que apareceram, eram 50 sócios que tinha no começo, o que eles fizeram? Foram carpir do terreno, foram limpar o terreno, traves de bambu, e o Corinthians começou a jogar os seus primeiros jogos ali. Só que a primeira partida que o Corinthians faz é dia 10 de setembro, continuando a Lapa, lá na Lapa, na Associação Atlética Palmeiras, que era o Palestra Itália, mas não o Palestra Itália, aliás, era o Parque Antártica, não o Parque Antártica do Palmeiras ainda. Uhum. Era de um parque chamado Antártica, que era da cervejaria Antártica. Certo. A cervejaria cedeu ali e depois o Palmeiras compra isso em 1920 e faz o seu estádio. Uhum. E eu não sabia que o Michel Battaglia tinha ficado só 14 dias como presidente. E tem até uma frase muito, muito famosa dele, né? Ele fala assim, o Corinthians é um time que vai ser feito pelo povo. O povo que vai escolher o time. E por que já nessa época já tinha essa ideia, esse apelo? Exatamente por isso que o Corinthians ele cresceu de um movimento popular através de muita ajuda para poder sobreviver, né? Por exemplo, quando ele solicita a sua adesão para jogar o campeonato da Ápia, ele queria participar do campeonato da Ápia, ele teve que fazer uma peneira, tá? Então ele teve que enfrentar o São Paulo, que não tinha nada a ver com o São Paulo Atlético da época, e muito menos com o São Paulo hoje do Morumbi. Era um São Paulo que existia, e contra o Minas Gerais, aquele mesmo time que tinha rejeitado ceder jogadores para ele. Uhum. Então ele ganha de 4-0 do São Paulo e ganha de 2-1 do Minas Gerais, e ele consegue o direito de disputar o primeiro campeonato em 1913. E ele termina em terceiro lugar esse campeonato. Aí é que surge o nosso primeiro símbolo, o CP. Tem muitas pessoas que falei errado. Tranquilo. Que associam o símbolo a 1910. Não, esse escudo foi feito às pressas quando o Corinthians foi disputar o campeonato, e quem bolou esse distintivo foi Salvador Batalha, e quem costurou foi a irmã dele. Nas camisetas. Camiseta CP. Antes disso ainda não tinha nenhum Não. O Corinthians tinha uma ata que seria um time de futebol para ginástica, educação física e ping-pong.
Caramba. Então, essa era a distração da época, né? Então, e tinha jogo de baralho, aquela coisa toda. Sim. Então, na ata estava como time de futebol, educação física, ginástica e ping-pong. Então, essa é a primeira ata que se tem. Sumiu, ela não desapareceu, né? Mas os historiadores foram falando e tal. Então, é isso. Ele consegue esse direito, ele disputa esse primeiro campeonato paulista dele, fica em terceiro lugar. Aí, em 1914, como todo mundo já sabe, ele é campeão invicto. Ele joga 10 jogos, ele faz 34 gols e só toma 8. Ele ganhou os 10 jogos. Já tinha sido disputado 14 campeonatos aqui em São Paulo e nenhum time tinha deixado de perder um ponto quando foi campeão. Ele foi o primeiro que ganhou de ponta a ponta. E nessa época os jogadores ainda eram trabalhadores, operários e todos ali, ninguém era profissional. Estava ali por puro lazer, querendo ali praticar o seu esporte e tudo, ou não? Nessa época já se recebia algum tipo de salário, algum incentivo? Salário não, mas algum incentivo, alguma coisa? O que se sabe naquela época, que os times que disputavam a Liga, que era uma liga um pouco mais organizada, que era o Paulistano, o Mackenzie, o Germânia, o Ipiranga, o Wanderers, todos esses times aí, os jogadores já recebiam. O Sírio também, todos recebiam. Os jogadores do Corinthians, na época, eles pagavam o recibo, tanto para jogar no primeiro e no segundo quadro. Todos pagavam o recibo. Só a partir de 1916, quando o time teve uma melhor organização, quando ele consegue ganhar seu outro campeonato invicto novamente, mas teve um hiato de 1915, quando ele foi alijado de disputar o campeonato, né? Aí os jogadores passaram a não mais pagar. Tá? Não recebiam nada, mas não pagavam mais. Caramba, então ainda eles pagavam. Eles pagavam para jogar. Exatamente. E é engraçado que a maioria desses times que você está falando, Sírio, Mackenzie, já não são mais hoje times profissionais, né? Vou te explicar por quê. O profissionalismo ele começa em 1933, aqui em São Paulo. E a partir do momento que se torna profissional, todos esses times eram contra, porque iam tirar a primazia deles. Como eu disse, eles estavam numa zona de conforto muito grande, era muito elitista. Entendeu? Eles não queriam outros compromissos mais sérios, com agremiações menos favorecidas até financeiramente. Existia certo preconceito naquela época. Então, o Paulistano desistiu. O Paulistano se torna um time hoje de basquete, esportes atléticos, que está lá embaixo, lá no Jardim Paulista, lá embaixo, né? O Germânia, ele desiste, mas depois, em 1942, por causa da Segunda Guerra, teve que mudar de nome, passou a ser o Pinheiros. Esse é o antigo Germânia. O Palestra Itália, que vem depois, passa a ser Palmeiras, por causa do Getúlio Vargas também. Era proibido falar alemão e italiano aqui no Brasil naquela época. Era uma lei imposta por Getúlio Vargas. E quem mais? O Ipiranga também desistiu. Todos desistiram praticamente. O Mackenzie também desistiu. E ficaram esses times aí que eu te falei. Depois, o Ipiranga ainda permaneceu um tempo. Depois ele acabou saindo fora. Acabou saindo também do profissionalismo. Mas ficou. Aí foi surgindo mais os times do interior. Foi surgindo São Bento. Já vinha Ponte Preta. Já é uma outra geração de... Outra escola de futebol. Então, a Ponte ela é mais velha, mais antiga que o Corinthians, não é? Ou não? A Ponte Preta é de 11 de agosto de 1900. De 1900. E nessa época, por ser de outra cidade, não participava desses campeonatos que você estava falando ou não? Já existiam os confrontos? O Corinthians fez um amistoso em 1910 contra a Ponte Preta. Foi a primeira viagem que o Corinthians fez para Campinas. Foi para Campinas, teve que fazer uma caixinha, fazer uma vaquinha para poder alugar um ônibus e jogar contra a Ponte Preta em Campinas. Caramba, e quanto foi o jogo? Foi 2-0 pro Corinthians na época. Olha aí, já ganhou da Ponte. A Ponte já tinha 10 anos de caminhada e o Coringão foi lá com os operários. Esse time do Corinthians era muito forte, né? Porque ele pegou o melhor que tinha da várzea na época, né? Ele pegou os melhores jogadores. E em 1915 é interessante porque é uma coisa até esclarecer, né? Tem muitas pessoas que falam que o Palmeiras e o Corinthians é uma dissidência. Já ouvi bastante isso. Não, isso nunca existiu. O que aconteceu? O Corinthians, quando foi campeão em 1914, pela Ápia, a Liga cresceu os olhos. Pô, quem é esse time aí? Vamos convidar esse time para jogar com a gente. E tinha um Esporte Clube Internacional aqui de São Paulo, que estava com uma crise financeira muito grande e abriu mão de disputar o campeonato da Ápia. E essa vaga ficou aberta. Quem foi convidado? O Corinthians, que era o campeão da Ápia. Só que na hora do vamos ver, na hora de disputar, o Internacional resolveu voltar. Aí o Corinthians ficou sem disputar a Ápia e sem disputar a Liga. Ele ficou parado durante algum tempo.
Um ano mais ou menos. Não pôde nem voltar para o que estava disputando e também não cumpriram com o acordo e não disputou. Também não. O que aconteceu? Ele começou a emprestar alguns jogadores para alguns times, inclusive para o Paulistano, para o Palestra Itália. Uhum. Por que ele emprestou? Porque eles tinham que manter os caras em atividade. Claro. Só tinha um acordo. Se o Corinthians fosse fazer um amistoso, esses jogadores tinham que jogar pelo Corinthians naquele dia. Uhum. Entendeu? Então isso acontecia, isso é o acordo que eles fizeram. Tanto é que o Palestra Itália ele foi fundado em 26 de agosto de 1914 e a sua primeira partida oficial é em fevereiro de 1915, contra o Votorantim lá em Sorocaba, com 5 jogadores do Corinthians, jogando no seu time principal. Por quê? Era assim, mas digamos, eu tenho o time meu aqui da rua e você tem seu time da rua. Uhum. Só que o seu time não vai jogar. Eu falo assim, Wagner, faz o seguinte, me empresta aí uns 4 ou 5 jogadores para eu jogar lá contra o time A, B ou C, e você acabava me emprestando, camaradagem e tal. Claro. Foi isso que aconteceu. Quando o Corinthians volta para disputar em 1916, o que acontece? Alguns jogadores não voltaram, 2. Luiz Fabi, que é o cara que fez o nosso primeiro gol, e Bianco, que era um zagueiro de origem italiana, que também ficaram no Palestra Itália. Eles não voltaram. Então não houve uma dissidência, ninguém brigou, não. O Corinthians ele foi fundado por italianos. Certo. Nossa grande... Felipe Coppola... o Alexandre Magnani, Miguel Battaglia, Salvador Battaglia, Guido Giacomelli, Ernesto Cassano, são todos de descendência italiana, entendeu? A gente foi ter alguma coisa diferente de italiano só e brasileiros também. Ricardo Oliveira foi presidente também. Só foi ter diferença lá em 1932, quando o Alfredo Schuri entrou. E como conta essa história? Como que ele entrou? Que eu vi seu vídeo que você mandou sobre a Fazendinha, tudo. Como que é essa história? Fazendinha é um capítulo à parte, né? Bom, o Alfredo Schuri, ele era um comerciante, ele tinha um comércio de parafusos e pregos na rua Florencio de Abreu, que até hoje ainda é o forte, né? Ferragens. E ele era um cara muito tranquilo, muito passivo, não era muito adepto ao futebol, era bem franzino, tanto é que nem jogava futebol. Mas ele tinha uma influência, ele tinha uma certa simpatia pelo Botafogo do Tamanduateí. E através do Botafogo do Tamanduateí, ele começou a ter notícias do Corinthians. E começou a ter uma certa simpatia com o Corinthians. E ele tinha muita amizade com o Alcântara Machado. O mesmo Alcântara Machado... Da Radial. Que legal. É o nosso primeiro corintiano ilustre. E ele conhecia também o Vladimir Toledo Pisa e o Alarico Toledo Pisa, que eram os 2 melhores pediatras de São Paulo na época. Todos corintianos. E alguns membros da diretoria chegaram no Alcântara Machado e falaram assim, pô, você não tem como chegar no Alfredo Schuri e ver o que ele pode fazer por nós, nos ajudar aqui na nossa batalha. Nós estamos aqui tendo que pagar o estádio da Ponte Grande e também fazer o Parque São Jorge. Então, antes de entrar nesse assunto, o Corinthians ele veio do Lenheiro. Em 17 ele sai do Bom Retiro para jogar na Ponte Grande, que é onde era o campo, era ali a área do Floresta, e onde hoje é a Ponte das Bandeiras. Nosso campo era ali. Em 1926, Ernesto Cassano compra por 750 contos de réis aquela gleba de 45 mil metros, que era do Sírio-Libanês, dos irmãos Abdala e Salem. Ele vai lá no 6º tabelionato, dá entrada, e o Corinthians compra aquela área, aquele campo que era do Sírio, e passa então a ser o campo do Corinthians. Só que isso demandou um tempo, de 26 até 28, para que ele pudesse jogar. Sua primeira partida foi lá em 28. Então, como eu disse, ele foi convidado pelo Alcântara Machado, ele aceita, ele topa. Então, o que vocês querem? Nós queremos tanto manter aquele campo para poder jogar, e nós temos que construir a fazendinha. O que eu vou ceder para vocês? Parafuso e prego. E foi feita campanha para a torcida para doar tijolo, para doar madeira. E assim foi construído o Parque São Jorge. Na sua partida inicial, dia 22 de julho de 1928, agora vai fazer 95 anos no sábado, contra o América do Rio de Janeiro, a Fazendinha só comportava 10 mil pessoas. Era a capacidade que ela tinha para isso. A Fazendinha tem públicos homéricos aí, né? Em 47, contra a Ferroviária, tem 32.400 pessoas. Esse é o maior? É o maior público, 495 pessoas. 32.495 pessoas. E depois, contra o Santos de Pelé, 32.112 pessoas também, em 62. Um gol de Pelé, um gol de Coutinho e um gol de Cássio, centroavante do Corinthians. Contra esse período de virada. Se não me engano, foi a única vez que o Pelé jogou na Fazendinha. Que legal, caramba. Então, para conseguir a Fazendinha, tiveram que fazer esse mutirão. E ele foi ajudar. Aí, em 28,
Ele foi convidado antes, ele em 32 ele conclui tudo, né? Só que ele já em 28 ele já tinha sido eleito conselheiro do clube, com 74 votos. E foi eleito conselheiro, fazia parte do conselho, então ele ajudava já na diretoria, não como presidente, mas já ajudava ali. E ele é o cara que realmente, se ele não bate o pé, o Corinthians não teria hoje a Fazendinha, né? Não teria concluído e ficaria impedido de jogar até no campo da Ponte Grande. Porque naquela época você tinha que honrar os compromissos. Era o bigode, era o fio de bigode, né? E o Corinthians ia ficar muito mal na sociedade, já era um time de operários, era um time muito simples, então teve que se virar. E pagou todos os compromissos e começou a jogar na Fazendinha. Quando o Corinthians inaugura, no dia 22 de julho, contra o América, aí, eu estava até comentando com você aqui em off, é o gol mais rápido da Fazendinha. Esse gol foi marcado aos 29 segundos do primeiro tempo, através do nosso ponto esquerdo, André Maria, no empate de 2-2. E o último jogo da Fazendinha, já em 2002, com o Carlos Roberto Parreira como treinador, o Corinthians estava analisando aquele meia esquerda do Brasiliense, que tinha disputado a final contra nós na Copa do Brasil, o Wellington Dias, que era um craque. Lembro. No fim, o Parreira não aprovou e o Corinthians ganhou de 1-0 aos 46 do segundo tempo, o gol do Fabinho. Então, o Parque São Jorge, foram 347 vitórias do Corinthians, 62 derrotas e 59 empates que o Corinthians fez ali. Ali ele ganhou seu primeiro título como profissional, em 37. Né, que ele ganhou o seu terceiro tricampeonato, 37, 38 e 39. Ele ganha o campeonato lá em 41, ele ganha lá em 51, 52, depois de 10 anos ele ganha o Rio São Paulo em 50, ele ganha o Rio São Paulo em 52, ele ganha o Rio São Paulo em 54, tudo no Parque São Jorge. É engraçado que a gente estava falando que o primeiro gol aos 22 segundos e o último aos 46 do segundo tempo. 29 segundos e o último aos... 29 segundos e o último aos 46 do segundo tempo. É engraçado que representa mesmo um fechamento de ciclo ali, né? E essa história faz um pouco de confusão, porque teve um Corinthians e América em 74 no Parque São Jorge, na estreia do Campeonato Paulista de 74, quando o Corinthians foi vice-campeão. Corinthians e América, o Rivelino fez um gol 5 segundos, mas do segundo tempo. Caramba. Entendeu? O goleiro do América estava se benzendo no canto da trave, deram a saída e o Rivelino chutou do meio de campo e fez o gol. Aqui no gol de baixo, no gol do ginásio. Então eles falam que esse era o gol mais rápido, por ser nos 90 minutos, é o do De Maria. Entendi. Né? Então, aí o Corinthians ele consegue se organizar, ele consegue ficar forte, né? Porque aí ele já começa a entrar no campo esportivo, ele já começa a ter outras atividades. E em 1932, mais ou menos, aí vou voltar na história também, o ditador Benito Mussolini descobre que no Brasil tinha um time de operários que era a sensação do momento aqui no Brasil. E que esse time, né, tinha muitos jogadores de descendência italiana. O que ele faz? Ele resolve mandar para o Brasil aqui o pessoal da Lazio, que era o time de coração dele, e leva 5 jogadores nossos embora. Inclusive um deles, o Filó, é campeão pela Itália, quando ele quis montar a Itália Grande. Mas por que isso? A Itália, vou voltar na história novamente, Roma é de 753 a.C., e a Itália é de 21 de abril de 1860. A Itália é mais nova que o Brasil, o país Itália, quando conseguiram unificar. E em 1920, o Mussolini teve que fazer um tratado com o Papa Gregório, na época, que só faltava o Vaticano para fazer a Itália unida de fato, né? E de direito. E o Papa não queria ceder. Ele falou, não, eu só vou ceder se você fizer o seguinte, me isentar de impostos, como é até hoje, ser um Estado independente, como é até hoje, e ser ressarcido financeiramente, como foi feito na época. Então a Itália hoje tem 20 regiões, tem um Estado independente, que é o Vaticano, e um Principado, que é São Marino. Entendeu? Então, a Itália, no caso, ela tem essa ligação com a gente, principalmente quando ele manda buscar os jogadores italianos aqui. Então ele queria montar a Itália Grande. E tanto ele monta a Itália Grande que ele busca italiano em outros países também, que eram descendentes de italianos. Certo. Ele dá nacionalidade para esses jogadores, mesmo não sendo italianos, e até ele ganha o Campeonato Mundial de 1934 dentro da Itália, e depois repete em 1938 na França o bicampeonato. Tudo com jogadores dessa maneira aí. E aí você até falou que esse primeiro título da Itália tinha um brasileiro... É o Filó. O Filó. O Filó, que era um jogador nosso. O Filó foi o De Maria, foi o Rato, foi o Del Débio,
e o Gambinha, que era a reserva. Esses 5 jogadores ele levou para Lazio, que era o seu time de coração na ocasião, né? O Del Debbio, o pessoal fala que era grande jogador também, Sim, né? grande jogador. Da época ali, que era um baita... Nessa época, quem que se destacava mais, que você acha que era o... Eu acho que o grande nome... O Roger Guedes, na época. Nessa época, o grande nome nosso era o Neco, né? O Neco, que é o nosso jogador símbolo. Uhum. Ele começou a jogar bola no Corinthians com 15 anos, no segundo quadro. Quando o Corinthians começa a passar mal no campeonato de 1913, ele já com 18 anos, ele sai do segundo quadro para o primeiro quadro. Entendeu? Ele já sai para o primeiro quadro e ele se destaca. Tanto é que em 1914 ele é o artilheiro do Campeonato Paulista com 12 gols. Tinha também o Michael Balbui, que era um excelente jogador, também um craque também. Quem outros jogadores que tinham ali na época que eram fundamentais? Rato, que eu havia falado. Que foi? Uhum. Isso, Aparício, Nerino, Sebastião, que era o goleiro. E nessa época eram só jogadores ou não? Ainda tinham outros empregos e tudo? Não, todos eles eram trabalhadores. Todos eram trabalhadores ainda. A gente está falando de 1930 e alguma coisa. Talvez algum ali já tivesse alguma profissão, né? Mas com certeza deviam ser profissões mais, como eu posso dizer, liberais, né? Do que propriamente. Muitos eram serventes de pedreiro, muitos eram carpinteiros. Não existia ainda. Uhum. As indústrias não tinham chegado com muita força aqui ainda, né? Quem trouxe a indústria para São Paulo foram os Matarazzo, né? Francesco Matarazzo, que é um dos fundadores do Palestra Itália, através da origem de um time chamado Rugenori, que era um time da Lapa. Os jogadores do Palestra Itália saíram desse time aí, por influência na época do Francesco Matarazzo. Mas nessa época não tinha essa rivalidade, até porque emprestava jogador um para o outro. Não, eu acho que a rivalidade de Corinthians e Palmeiras, ela ficou muito... Tanto é que quando o Corinthians estreou o campo da Ponte Grande, até o Alfredo Churin não queria isso, eles convidaram o Palestra Itália, o Palestra Itália ganhou os 2 jogos do Corinthians. E ficou meio chato nós inaugurarmos o nosso campo contra um rival, amigo rival, e perder os 2 jogos de inauguração. Entendeu? Mas eu acho que o fato ficou mais assim contuntente foi quando da morte dos 2 jogadores do Corinthians de 69, quando voltavam lá de Sorocaba contra o São Bento, que eles bateram numa pilastra da ponte da Casa Verde, porque a Marginal não existia ainda, não estava completa. Tinha muita obra. O Lidu tinha um Fusca, ele bateu esse Fusca, os 2 morreram ali no dia, se não me engano, no dia 18 de março, no 18 de abril de 1968. E aí a rivalidade, então, vem desse fato? Vem porque é o seguinte, o Corinthians ele precisava escrever novos jogadores. Então teve um conselho arbitral e todos os times aceitaram. O único que não aceitou foi o Palmeiras. Então começa essa história do porco aí, né? Que cuspiu no prato que comeu, digamos assim. Que lá atrás o Corinthians tinha ajudado o Palmeiras a se levantar, cedendo jogadores, emprestando, e até ficando jogadores lá com eles na época, que era o Luiz Fabi e o Bianco. E tem uma história engraçada que você tinha falado para mim uma vez lá no clube, que o Corinthians tinha perdido um jogo para o Palestra Itália, e aí foram tentar queimar a sala de troféu. Então, e quem salvou foi um jogador. Então exatamente. Você precisa ir? Não. Isso acontece. Tá legal. Isso acontece exatamente quando o Mussolini leva os nossos jogadores embora. O Corinthians ficou muito fraco na época, né? Porque foram 5 jogadores. 5 jogadores e você não conseguia remontar o time assim, até porque o Corinthians tinha muita dívida, estava pagando um monte de coisa, né? Estava pagando o Parque São Jorge, o clube começou a aumentar, despesa com obras e tudo. Mesmo com a doação de muita gente, precisava de recursos. E o Corinthians não tinha como buscar jogadores naquela época. Então teve uma partida contra o Palestra Itália, no dia 5 de março de 1983, e o Corinthians perde de 8-0. Isso, é lógico, causou uma revolta enorme na torcida. E a nossa sede não era aqui. A nossa sede era na rua José Bonifácio, número 33, no centro de São Paulo. E a torcida foi para lá para incendiar a sede. Foi quando sabendo disso, o Neco, o ex-jogador do Corinthians, que é nosso jogador símbolo, tem esse busto lá no Parque São Jorge. É o primeiro busto do Parque São Jorge, do Neco. Ele retira tudo que está lá. Jogo de camisa, bola, ata. O que ele podia tirar, ele tirou. De material que pudesse ser aproveitado. Tamanho amor do cara. Só que o incêndio não aconteceu, foi apedrejado, tudo, mas isso não aconteceu. Mas já prevendo isso, houve ameaça de incêndio da sede em função dessa derrota para o Palestra Itália.
E o Neco que salvou lá. Exatamente. Lá tinha muito troféu, né? Eu até comentei contigo, Wagner, que o Corinthians ele ganha o seu primeiro troféu. Na realidade, não é no futebol. É numa corrida de rua em que o Lepre, o Colina e o Boni, esses 3 atletas do Corinthians, o Lepre jogou até no primeiro time do Corinthians, eles ganham uma corrida de rua de 10 quilômetros, que foi disputada na Lapa, e o nome desse troféu é Unione Viaggiatori Italiani, ou seja, União dos Viajantes Italianos. E é o nosso primeiro troféu. Isso, se não me engano, está no memorial do clube, hoje está lá. E é o primeiro troféu. Não veio do futebol, ele veio de uma corrida de rua, né? E por que tem tanta essa coisa do remo com o Corinthians? Porque então o primeiro troféu foi numa corrida de rua, mas já havia o futebol, tudo. Por que se fala, então, tanto do remo, que tem até no símbolo, tudo? Então, o remo, ele surge depois que o Corinthians vem para o Parque São Jorge, porque ele ficava na beira do Rio Tietê. E as regatas eram disputadas ali. Quem disputava regatas era o Espéria, era o Tietê, o Penha, todos esses times tinham regatas. E o Corinthians não tinha barco, né? E conta a história aí que quem cedeu o primeiro barco para o Corinthians, foi o Espéria. E o nome desse barco foi batizado de Timão. Então dizem que uma dessas origens do nome Timão tenha sido desse barco que foi doado pelo Espéria para o Corinthians. Certo. Aí o Corinthians entra de fato no remo. Ele entra de fato no remo, aí ele começa a ter os remos, a história mais romântica é contada assim, os remos é para remar contra a correnteza, né? E a âncora é a esperança. E a boia é para boiar, para sobreviver. Então, a história do nosso símbolo é mais ou menos que era contada pelos antigos. Quando eu era garoto, eu já ouvi isso aí, né? Então, o Corinthians, ele se organiza dessa forma para disputar o remo, né? Através dessa doação, tudo. Aí depois ele começa a crescer, né? O ginásio de esportes veio na década de 60, o Real Madrid jogou lá contra o Corinthians na década de 60. O Corinthians era a base da seleção brasileira de basquete, com o Flavinho Marques, com Rosa Branca, com o Biratã, com o Mosquito. E essa era a base da seleção brasileira, era o time do Corinthians, cara. E o Corinthians ganhou do campeão mundial na época, que era o Real Madrid, dentro do Parque São Jorge. Tanto é que o nome do nosso ginásio é Vladimir Marques, Sim. Que foi o maior jogador da nossa história, né? E ele morava até um tempo atrás na Rua São Jorge ainda. Caramba, perto do clube, então. Morava perto do clube, as origens dele eram ali. Que legal. E aí voltando, construiu o nosso estádio, a Fazendinha. Estava comentando que tinha 45 mil metros, né? Que era aquele espaço do Tamborel. Sim. Mais o estádio e uma parte do Bar da Torre. Isso. Como que cresceu tanto? Por que veio hoje um clube do tamanho que é ali? Então, depois do Ernesto Cassano, eu acho que o presidente que mais atuou nessa aquisição foi Alfredo Inácio Trindade. Eu acho que ele completou todas as obras do Parque São Jorge. Que ano isso? Isso aí foi os anos 50. Tá. Já foi para os anos 50, né? A Fazendinha permaneceu ali, a sede não era ali, como eu te disse. Aí depois, com o tempo, foi ampliando. Eu não tenho a data precisa de quando isso foi. Não, tranquilo. Mas já na década de 50 para 60, o Parque São Jorge já tinha muito próximo do que tem hoje, entendeu? O tamanho ali. Isso, as peneiras já eram feitas lá atrás, o antigo terrão, tudo já existia ali, né? Com a chegada do Vadielu, com o parque aquático, né? Tudo aquilo foi feito na época, na década de 50 e 60. O seu grande salto de ampliação. O Corinthians chegou a ter 100 mil sócios. Ele só perdia para o Juventus, que tinha 120 mil sócios. Isso foi mudando com o tempo, com o progresso de São Paulo, com a chegada dos condomínios. Isso foi acabando. Hoje qualquer prédio tem sauna, tem piscina, tem uma quadra. Academia. Isso. Academia tem tudo. Então mudou muito o cenário, né? Mas, poeticamente falando, o Corinthians praticamente foi ampliando com o crescimento da sua pujança em outros esportes, né? Que ele passou o basquete, futebol de salão, que era a bola pesada antigamente, né? O remo, o boxe era muito, muito fundamental. O Miguel de Oliveira, Servilho de Oliveira foi campeão mundial com a camisa do Corinthians, entendeu? E ele chegou a treinar até alguns boxeiros ali no Parque São Jorge. Eram vários esportes, então o Corinthians estava na frente ali. Sim. Ele foi vanguarda em muitos desses esportes aí. Por exemplo, como eu te disse, né? Tem muitos times, os times aqui mesmo de São Paulo, os nossos rivais, muitos deles começaram como uma sociedade que tinha um salão de baile, que tinha um carteado, tinha um ping-pong. É depois, futuramente, que eles começaram a montar o futebol. Tanto é que o São Paulo tem 2 datas de fundação. Por quê?
Eles têm uma data de fundação que é no dia 25 de janeiro de 1930, quando se forma o São Paulo lá trazido do Floresta. E depois, em 35, se não me engano, dia 16 de dezembro, eles têm uma outra data, também que é a reunificação e reorganização do São Paulo. Então, eles têm duas datas de comemoração. Entendi. Entendeu? E aí, essa sede social, ela foi construída pelo Dualib, né? Se não me engano. Essa atual é pelo Alberto Dualib, exatamente. Como que era antes lá, então? Tinha todos os esportes, a piscina já tinha. Sim. As decisões não eram tomadas lá, então. Porque não era a sede... A nossa diretoria sempre foi ali, né? Ah, tá. Mas não tinha esse prédio moderno. O que tem de moderno do Dualib é essa área nova, de ter o Salão Nobre ali. E onde está essa parte administrativa hoje. Isso não existia ali. Não, isso aí não existia. Tanto é que você entrava pelo arco. É pelo arco que você entrava na sede. Você não tinha aquele acesso lateral ali. Isso veio bem depois, já com a gestão do Alberto Dualib. Entrava pelo arco, é verdade. Por onde entram os carros hoje. Exatamente. Entrava tudo ali, acho que pelo canto. Isso, pelo canto direito, né? Isso, tinha uma catraca ali, você mostrava a carteirinha, você não entrava sem carteirinha, né? Hoje não, hoje é tudo digital. Sim. Diferente. Sim. Mas era ali. Então, essa remodelação, isso foi feito na gestão do Alberto Dualib. Agora, lá atrás, esse tabu que falam a fila do Corinthians, né? Que a torcida cresceu tanto. Pelo que eu estava vendo, o Corinthians ganhou uns títulos durante esse período. Mas todo mundo considerava, Wagner, o Campeonato Paulista como carro-chefe. Tá. Entendeu? O Corinthians ganhou, sim. Ele ganhou a pequena Taça do Mundo do Barcelona. O Corinthians jogou 4 vezes contra o Barcelona até hoje, ganhou as 4. Nunca perdeu para o Barcelona. Se fosse pontos corridos, era campeão mundial, né? O Corinthians ele ganhou o torneio que sucedeu à Copa Rio, que o Palmeiras disse que é o campeonato mundial deles, em 51. O Corinthians ganhou em 54 já com o nome de Charles Miller. O mesmo torneio, mas com outro nome. Só não era Copa Rio. Era disputado tanto no Maracanã como aqui em São Paulo. Tanto é que o Corinthians enfrentou o Benfica, enfrentou o Peñarol, o Flamengo, o América e o Palmeiras. Foi esses times que ele enfrentou nesse torneio. E ele ganha a final contra o Benfica no Pacaembu 2-1. 2 gols de Cláudio Cristóvão Pinho, que é o maior artilheiro da nossa história, né? Cláudio Cristóvão Pinho é o nosso maior artilheiro. E ganhou outros torneios também. Ele ganhou Teve o Rio-São Paulo? Ele ganhou o Rio-São Paulo em 73 contra o Palmeiras, de virada. Então, no lance do gol. O Rio-São Paulo é um campeonato importante também. Sim, então, o jejum de fato ali não é que existiu. Existiu que não ganhou o Campeonato Paulista durante esse tempo. Isso. Mas então não foi uma fila como aconteceu recentemente aí, que o São Paulo também ficou um bom tempo sem ganhar títulos e tudo, de alguns anos. Não, o que acontece foi no Campeonato Paulista. Ele ganhou o Torneio do Povo, um torneio que na época o Emílio Garrastazu Médici inventou para encobrir um pouco da ditadura. Ele pegou os times de maior torcida do Brasil e fez um torneio. E a nossa final foi contra o Internacional no Mineirão. O Corinthians fez o jogo de fundo lá, que jogou Atlético Mineiro e Flamengo. E o Corinthians ganhou de 1-0 o gol do Rivelino de falta aos 10 minutos do primeiro tempo e foi campeão do Torneio do Povo. Caramba. Foi campeão da Costa do Sol, jogando contra Barcelona, contra Peñarol, contra Estrela Vermelha, contra vários times, contra o Galatasaray. O Estrela Vermelha, que na época era fortíssimo, ganhou até Champions. Estrela Vermelha da Iugoslávia, o Corinthians ganhou de 7-0 nesse time, jogando em Montevidéu. E a final foi contra o Barcelona novamente. E que ganhou também. Barcelona freguês, então. Ganhou numa terceira prorrogação, né? Teve o tempo normal, depois teve uma primeira prorrogação, 0-0. Aí na segunda prorrogação, o Corinthians ganhou de 1-0 o gol do Benê, nosso centroavante, que era a reserva do Flávio, nessa época. Caramba, é muita história. E o Corinthians, nesse tempo todo, tem alguns personagens, como o Mazzaropi, né? Coisas que eu não vejo, ou falta de conhecimento meu, que os outros times não tiveram essas coisas que a gente teve, assim. Então, o Corinthians, na realidade, ele atravessou algumas fronteiras, né? Ele atravessou algumas barreiras e ele começou a entrar em todas as camadas, né? Esse mito de que o Corinthians era um time de pobre, era assim, mas já tinha muita gente da cultura, da política. Jânio Quadros, ele foi nosso conselheiro vitalício lá, entendeu? Sócio benemérito, Antônio Emílio de Moraes. A gente sempre teve corintianos muito ilustres que na cultura nós temos tantas outras pessoas que também, mas talvez naquela época muita gente não se manifestava, né?
na imprensa se manifestava mais. A imprensa tinha muitos caras declarados, né? Que nem o Alfredo Borba, corintiano doente, José Italiano, corintiano doente, como o Avalone era palmeirense, e o Perão de Castro era santista, aquele Alberto Helena era São Paulino. Então você tinha. Então isso começou. Como é que eu posso te falar? Geraldo José de Almeida, que foi o narrador da Copa do Mundo de 1970, narrou o Brasil campeão do mundo em 1970 pela Globo, São Paulino, entendeu? Walter Abrão, todos esses caras tinham um time de futebol. É impossível você estar no meio do futebol e não ter um time. Sim. Só que naquela época eles declaravam abertamente para que eles torciam. Não tinha problema. Não, então, o Corinthians sempre teve essa mistura de social, assim, digamos assim, eclética também, em todos esses meios, na política. Assim, existia uma estatística na época, Vale, que era gozado. O Corinthians ele tinha uma penetração tão forte nos seus resultados dentro do campo, que toda vez que o Corinthians ganhava, na segunda-feira, quando o operário ia trabalhar, o dia era mais produtivo. Sabe? Tô brincando. As empresas produziam mais. E quando o Corinthians perdia, existia mais faltas, mais acidente de trabalho, mais expulsões e até demissões. Então isso era... Os antigos que estão assistindo aqui o nosso podcast, eles podem testemunhar sobre isso. E é uma verdade clara e pura. O Corinthians ele tinha um comportamento muito grande no nosso sentimento. Entendeu? Eu sempre considerei o Corinthians um estado de espírito. Para mim, o Corinthians é um estado de espírito. Dificilmente eu vou acordar e vou sentar na minha cama sem lembrar que eu sou corintiano. Eu posso lembrar que eu tenho uma dívida, que eu tenho um compromisso, mas eu sempre vou lembrar que eu sou corintiano. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade mesmo. Mas é a verdade. Automaticamente. E quando você pronuncia a palavra Corinthians, você sorri. Entendeu? É verdade. Então, isso é um estado de espírito. Então, ele comanda muito, né, o nosso sentimento, ele comanda muito o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Às vezes, se o Corinthians perde, você não quer sair de casa. Nós somos muito parecidos, cara. O corintiano, ele é diferente por isso. Tava brincando com a minha esposa hoje até, que aí ela falou, vamos morar no México. Eu falei, não, lá não tem o Corinthians. Eu falei, não vou morar em lugar nenhum que não tenha o Corinthians. Até tava falando pro Raul, quando a gente gravou, que quando o Corinthians caiu, eu tava morando nos Estados Unidos. E, cara, me senti tão culpado de não estar no jogo. Dia 2 de dezembro. Eu me senti tão culpado de não estar naquele jogo. Se eu estivesse aqui, com certeza teria ido. E, porra, e a gente tem isso, né? De sentir e falar, se eu estivesse lá, ia ter feito diferente. Tá? Olha, já foram muitas loucuras, né, Wagner? Eu citei para você um exemplo aí da minha... Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Da minha escapada, né? Da invasão do Maracanã, que eu queria ir tanto no Maracanã, e meu pai torcedor do Internacional, com medo daquela movimentação, né? Tudo começou com uma provocação do Francisco Horta, porque a invasão, na realidade, ela começa lá atrás, no Recife, quando o Corinthians foi jogar contra o Santa Cruz, no seu penúltimo jogo, e já foi uma multidão de gente para lá. Isso não era uma coisa normal de acontecer. Vários ônibus foram para lá e o Corinthians ganhou de 2-1 na época, e vai jogar contra o Fluminense. Você foi nesse, pai? Não. Do Recife, não? 2-1, Geraldo e Romeu. Isso, exatamente. E o gol do Nunes, que jogava pelo... Nunes foi pro Flamengo. Pro Flamengo. Ele era do Santa Cruz, Ele era a sensação do Santa Cruz naquela época. Maracanã. Então, e pro Maracanã eu quis ir. E meu pai falou, não, você não vai. Foi aquela briga imensa, entende? Eu falei, eu vou. Ele falou, se você for, você não entra mais dentro de casa. Minha mãe ficou quieta, não falou nada. Passou quinta-feira, eu tinha que embarcar no sábado, né? Eu tinha um amigo meu dos Gaviões que ia pro jogo. Eu falei, cara, eu quero ir pro jogo, eu não tenho onde dormir, cara. Se eu ficar em casa, meu pai não vai deixar eu sair. Eu tinha 17 anos, cara. E aquele receio, sempre aquele receio do pai, do respeito pelo pai, né? Mas dessa vez eu não ia poder respeitar meu pai. Falei, não, pai, eu vou pro jogo. Pô, fugi de casa, Wagner. Fui dormir na casa desse meu amigo e fui pro Maracanã. Foi toda aquela epopeia que você já sabe. Eu cheguei no domingo de manhã no Maracanã, na frente do estádio tinha uma construção, estava todo mundo tomando banho dentro dos baldes lá, porque estava um calor insuportável, um mormaço absurdo. Eu lembro de um português perto do Maracanã que ele cismou de abrir um bar. Ele abriu o bar, não tinha um carioca na rua, tudo fechado. Só tinha corintiano, parecia quando o pessoal foi para Jerusalém,
uma cruzada. Um monte de Um corintiano. monte, só tinha corintiano. E o cara cismou de abrir o bar, mas roubaram tudo que tinha no bar do cara. Os caras subiram no balcão. O que você quer tomar? Ah, pega aí. E é assim, cara. O que você quer comer? Acabaram com o bar do português, cara. Então você não via. Aí a gente começou a andar por ali e você não via carioca. Aí passou o jogo e tal, ganhamos. Eu nunca vi uma coisa parecida como a entrada. A entrada não, quando era 3h30 da tarde, estava jogando Portuguesa, Carioca e Campo Grande, um amistoso, um preliminar. E caiu um dilúvio no Maracanã esse dia. E às 3h30 da tarde, mais ou menos, as torcidas começaram a levantar as bandeiras e soltar fogos, cara. Eu pensei que não ia ter fogos quando o Corinthians entrar em campo. Tanto fogos que soltaram às 3h30 da tarde. O jogo era às 5 da tarde. Achou que já tinha acabado, né? Não é possível. Onde tinha mais rojão pra soltar. Exatamente. E aí depois da entrada foi aquela loucura, né? Tanto é que naquele dia eu tinha um amigo nosso, lá dos Gaviões, que era médico. Até esqueci o nome dele agora. Aquele dia teve 176 pessoas queimadas dentro do ambulatório do Maracanã, na torcida do Corinthians. E teve um óbito de um pai que morreu e o filho estava do lado de fora sem saber que o pai tinha morrido de 10 anos. Caramba! Mas por causa disso? Ele teve um infarto. Ah, teve um infarto, não foi por causa de rojão, Ele não alguma aguentou coisa. emoção na hora da entrada do time em campo. Foi um negócio absurdo. Eu sempre falei isso pro meu irmão, se o Corinthians ganhar 10 Libertadores da América invictos em seguida, não vai ser igual aquele dia. Para mim, não. Pelo menos para minha retina, não. Até porque aquilo não é mais possível. Aquele tanto de bandeira, tanto de fogos que tinha, né? E hoje acho que nesse deslocamento num jogo contra um time do Rio também... Você vê, o Vasco não quis ceder os ingressos para a torcida do Corinthians no Mundial de 2000, né? Eles cederam só uma parte, 30 mil, se não me engano. Que pelo certo teria que ser meio a meio, já que o estádio era neutro, né? Exato. Mesmo assim, o Eurico Miranda acabou passando a perna e nós ficamos com 30 mil ingressos. Porque se tivesse dado mais, tinha mais, né? Teria mais gente. Tava lá. Com certeza teria. Então isso sempre incomodou. O Corinthians ele sempre incomodou. Porque ele mexe com todas as camadas e ele é assim, ele é um antagonismo, né? Da felicidade dos outros. Então eu sempre falo, sempre brinco, o Corinthians é o único time que desde 1910 faz com que nossos adversários mudem de time todo final de semana. Isso é verdade. Tem que mudar de nome, tem que mudar de camisa, então eu digo que eles não têm bandeira, não têm nome, não têm time, né? Essa chuva que você comentou que teve nesse jogo, dizem que até ajudou o Corinthians, porque o Fluminense tinha um time um pouco mais técnico, ou não? O Fluminense tinha Carlos Alberto Torres, tinha Edinho, Carlos Alberto Pintinho, tinha o Dirceu, falecido Dirceu, ponta esquerda, tinha Rivelino, tinha Rubens Galaxy na lateral direita, Rodrigues Neto, o goleiro era o Renato. Era um time muito forte. Doval, centroavante, falecido, argentino. E tinha na reserva ainda um tal de Mário Sérgio. O Mário Sérgio foi técnico nosso, falecido também no acidente da Chapecoense. Ele estava na reserva do Dirceu. Então, como o campo ficou muito pesado, facilitou o jogo do Corinthians. O Corinthians era um time mais pesado, um time mais de raça. Pô, você tinha Geraldão, você tinha Luciano, Givanildo, você tinha Zé Eduardo, você tinha Moisés. Givanildo que é técnico? Isso. Ele veio do Santa Cruz para jogar como nosso volante em 76. Ele fica até comecinho de 77 e depois ele vai embora. Entendeu? Aí o Corinthians contrata Já tinha o Russo, ele efetiva o Russo como cabeça de área naquela época, né? E depois, no ano seguinte, vem o nosso título. Sim. No Paulista, o gol do Basílio. O Corinthians ele muda pouca coisa nesse período, né? Ele traz o ponto esquerdo Edu, que era do Santos, que para mim é o melhor ponto esquerdo que eu já vi jogar até hoje, né? Ele traz o Edu, o Givanildo vai embora, ele traz o Basílio. O Basílio já vinha vindo em 75, ele efetiva, né, no caso, como titular. Ele não era titular sempre. Tanto é que em 77 ele era reserva do Palinha, né, falecido Palinha, que faleceu agora. Ele trouxe o Palinha também. Palinha chegou nesse momento. Quem mais? Acho que estava suspenso no jogo, não é? Não jogou? Estava machucado? Não, o Palinha se machuca no primeiro jogo, quando ele faz o gol. Estava machucado, então. Ele machuca, ele não joga a segunda partida contra a Ponte, que nós perdemos de virada. E no último jogo, o Basílio entra no lugar dele, né? Já tinha entrado, né? No jogo anterior. E aí o time ficou mais... E eu acho que o Brandão, naquela época, ele tinha uma coisa... Eu tinha quase uma certeza que o Corinthians ia ser campeão. Até porque... Ele falou que tinha sonhado, alguma coisa assim. O Brandão tinha sonhado, que ele chegou no quarto dele de madrugada, que era lá no Embu das Artes. Você ficava no Rancho Silvestre na época. Ficava ali hospedado. E ele bateu na porta do Basílio e falou: Neguinho, como é que você tá?
Eu estou bem, professor. Então é o seguinte, dorme direito e descansa porque você vai fazer o gol do título. Isso são palavras do Basílio. De fato, ele fez o gol, né? Do título. E eu ia te falar, a Ponte Preta também tinha um time muito melhor que o nosso, né? Mas eu tinha quase uma certeza, porque a trajetória do Corinthians naquele octagonal, naquele hexagonal final foi muito forte. Ele começou empatando com o Santos 2-2. Depois ele perde para o Guarani aqui de 1-0. Aí depois ele tem que ganhar do Botafogo em Ribeirão Preto, ele ganha. Depois ele ganha da Portuguesa de 1-0, gol do Geraldão. Ele tinha que ganhar do São Paulo, ele ganha de 2-1 do São Paulo. Ele ganha do Palmeiras de 2-0. Aí que ele vai para a final contra a Ponte Preta. Quando ele chegou na final, eu falei, não é possível, esse ano o Corinthians vai ser campeão. Até porque, se muitos corintianos vão lembrar, a Globo tinha feito um negócio diferente esse ano. Ele lançou a Copa Corinthians. Um campeonato feito só de corintianos, de times do Corinthians. Tá? E vou te falar uma curiosidade, esse campeonato não terminou. Porque a final era Corinthians da Vila Monumento e Corinthians do Mirim, foi na Vila Manchester, e o jogo não acabou. A polícia teve que parar o jogo. Teve uma briga, o pau comeu. Aqui no Carrão? No Carrão. A final foi aí. Caramba. Então, quer dizer, o Corinthians do torneio não teve campeão. Mas o Corinthians Paulista acabou campeão. Puta, então mesmo assim, os caras tentando fazer um negócio pro Corinthians ser campeão, o pau quebrou e não foi. Que zica brava. Ainda bem que depois foi campeão. Olha, a nossa peregrinação era pesada. E, coincidentemente, eu também fui na final de 74. Contra o Palmeiras, eu estava atrás do gol, saiu o gol do Palmeiras, quando o Ronaldo bate na bola, a bola bate na ponta da mão do Butice, que era o nosso goleiro, um argentino que veio do Bahia, e morre no fundo do nosso gol ali. A torcida do Palmeiras estava à minha esquerda, em cima da cabine de televisão, metade daquele espaço era de palmeirense, o resto era tudo corintiano. A torcida do Corinthians era muito maior, né? Na época superior. 112 mil corintianos. 10 mil palmeirenses, 112 mil corintianos. Isso. Era muita coisa, né? E me fala uma coisa, essa final de 77 tem uma história do Rui Rei, né? Porque acho que ele já estava acertado. Qual que é essa polêmica? Isso veio depois da polêmica da expulsão dele, né? Que ele já havia sido contratado, que ele estava vendido, digamos, estava na gaveta, né? Que era o termo que era utilizado naquela época. E eu não acho que foi isso, não. Eu acho que o calor da partida, entendeu? Ele era um cara que, dentro do campo, ele se transformava muito. Ele não tinha um controle assim. Era um bom jogador, era um artilheiro, desde quando ele veio do Flamengo. Mas ele não... A geladeira lá fora. Eu acho que ele se perdeu ali, viu, Wagner? Pela situação, pelo envolvimento. A atmosfera do estádio era muito grande. A atmosfera era uma coisa... Aquele dia era impossível do Corinthians perder aquele jogo. Era impossível. Para mim era impossível. Né? E foi uma festa, uma coisa absurda. Tivemos que voltar do Morumbi andando, porque não tinha ônibus, até a Paulista, e depois da Paulista peguei o Ferraz e Vasconcelos, vim para Vila Carrão, isso 8 horas da manhã no dia seguinte. Andando. Por isso que chegou tão depois. Caramba, andou a cidade. Não, eu fiquei na Paulista. A Paulista fechou de ponta a ponta. Fiquei lá até de madrugada, até 4 horas da manhã, fiquei na rua. A da Paulista é engraçado, porque antigamente a Paulista era um ponto de encontro quando os clubes aqui em São Paulo eram campeões, né? Não só o Corinthians, não sei se foi o Corinthians que começou com isso, mas era um ponto tradicional e hoje em dia não tem mais. O Corinthians começou isso em 77. 77 foi a primeira vez? Foi a primeira vez, foi o primeiro movimento. Foi o primeiro movimento que teve dessa ocupação, digamos assim, da Paulista, né? Começou ali. E outros, você tem uma ideia, o conjunto nacional ali, além de estar lotado na avenida, aquela marquise ficou lotada de gente. É até perigoso aquilo cair, sabe? Gente em cima de ônibus. Eu vim a pé do Morumbi, não tinha condução. Eu vi uma procissão do Morumbi, até a Paulista. Não tinha, uma galera. Não tinha como ser assaltado, não tinha como ser atropelado, porque ninguém passava de carro. É aquela multidão, subindo a Rebouças para chegar na Paulista. Também tinha quase 150 mil esse dia, né? Não, isso foi no domingo, tinha 146 mil pessoas. Que é o maior público. É o maior público do Morumbi. E aí esse jogo, na quarta-feira, 130 e alguma coisa, né? Isso. Eu cheguei Por que tinha menos? Eu cheguei no Morumbi, acho que o pessoal ficou meio descrente por causa da derrota de domingo. Ah, tá. No domingo eu tive que chegar no Morumbi 8 horas da manhã para poder entrar no estádio. Ao meio-dia já não cabia mais ninguém no lance de cima, na arquibancada.
Chegou às 8 da manhã. 8 da manhã. O Morumbi abriu às 9 da manhã, esse dia. O jogo era às 4 da tarde. Começou a entrar gente, era 8 horas da manhã. 9 horas da manhã começou a subir o pessoal. Quando era meio-dia, não tinha mais espaço na arquibancada. E foi gozado que eles fizeram, talvez o seu pai deva se lembrar disso, eles montaram uma espécie de um reservado para colocar bexiga, balão de gás. E aquilo lá explodiu, cara. Explodiu, queimou uma pessoa, teve que ser socorrida lá. Caramba. Foi um negócio maluco. Um maior susto, cara. Pegou, incendiou mesmo, perto ali onde você olhando da câmera, das câmeras de TV pro outro lado, bem embaixo onde fica ali no meio da arquibancada. Você estava perto disso, pai? Não, estava isso aí foi no campo. Ah. Na pista Caramba. na pista ali, A pista de atletismo. de atletismo. Aí o Matheus chegou, lembra que o Matheus chegou de helicóptero, fazendo uma festa com a bandeira e tal. No fim nós perdemos o jogo de virada, cara. Puta, ele chegou de helicóptero. Nessa época. Chegou de helicóptero. Ele desceu no meio de campo de helicóptero. Que Ele e barato. Elisa era a nossa torcedora assim, Aham. entendeu? E ela desceu junto com o Matheus na época. E agora me fala de você uma coisa. Que hoje é sócio do clube e tudo. Há quanto tempo que você é sócio do clube? Quanto tempo que você tá lá, frequenta? Como começou? Começou jogando bola? Eu sei que você corre bastante lá e tudo. Como começou? Bom, eu me tornei sócio em 1983, na época. E, se não me engano, naquela época... Não, um pouquinho mais... 87. Foi 87 que eu entrei como sócio. E na época tinha até um Bradesco ali, perto do ginásio, tinha uma agência do Bradesco ali, um posto de serviço. E eu trabalhei no Bradesco durante muito tempo, né? Eu trabalhei no Bradesco durante 11 anos. Então eu tinha um amigo que era do posto de serviço. Então eu fiquei sócio, eu ia lá, batia papo com ele e tal. Aí tinha, de vez em quando jogava futebol de salão, jogava futebol de campo. Eu comecei mais a piscina, né? Eu mais frequentava a piscina. Eu não fiz tantas amizades nesse período. Porque era muita gente, eu não conhecia. Tem muita gente que eu não conhecia. O Ruitas é uma torre de Babel, se você analisar friamente. Até hoje tem gente que passa por mim todo dia e não me cumprimenta. Estou falando de uma coisa muito, muito estranha, né? Dentro de um clube, talvez não seja um corintiano, não sei, um sócio. Também não pergunto por quê. Mas dentro do clube existe essas distinções ainda, né? Então eu mais pela paixão mesmo, pelo clube, mais por gostar da história. Eu ia muito na sala de troféu, que na época era quem cuidava da nossa sala de troféu era o Teleco, que é o jogador que fez mais gols. Ele fez mais gols do que jogou pelo Corinthians, a maior média de gols. Caramba. É do Teleco, que ele veio do Paraná para cá, ele era paranaense. Tanto é que ele fica nessa sala de troféu durante uns 15, 20 anos, se não me engano, como responsável pelo sala de troféu. Eu gostava muito de ir lá. Por quê? O Corinthians não ganhava título. Eu queria ver os troféus que o Corinthians tinha ganho. Né? Então, desde moleque, eu gostava muito de ir para lá. E eu ia assistir muito jogo no Parque São Jorge. Na época, eu já comecei no Parque São Jorge com 10 anos sozinho. Em 69, eu ia sozinho no Parque São Jorge. E eu lembro muito bem que no dia do meu aniversário, dia 1 de junho de 69, no sábado, o Corinthians jogou contra a Ferroviária e perdeu de 4-0 e o Flávio, centroavante, tomou uma garrafada na cabeça. Eu fiquei muito triste, pô. Quando eu fui embora, tinha um comerciante, assim, tipo um camelô, vendendo bandeira, vendendo camisa, vendendo faixa, e eu vi um mascotinho do Corinthians desse tamanho, de borracha, branco, um mosqueteiro. Meu pai me deu, eu tenho aquele até hoje. Está guardado lá. Desse dia 1 de junho de 1969. Então, o Corinthians sempre me trouxe grandes recordações, boas, tristes também, por que não? As derrotas nos deixavam muito tristes, mas muitas alegrias, muita satisfação de saber que ali tinha o time do povo, ali tinha um time de uma origem humilde, né? E que, de certa forma, era um espinho na garganta dos nossos arquirrivais, né? Com Digamos certeza. assim. E na época da democracia corintiana? Então, a democracia corintiana, para mim, ela começa lá em 1910, né? Quando os operários... Legal. Essa é a democracia corintiana. Quando os operários escolheram, tiraram o dinheiro do bolso, do seu salário, para poder montar um time de futebol. Mas acho que a democracia, dentro do campo, ela teve uma contribuição muito grande. Porque, para mim, na minha visão, desde que eu acompanho o futebol desde 66, no campo, foi o melhor Corinthians que eu vi jogar até então. O time da democracia era um time muito técnico.
Sócrates, Zenon, Eduardo, que tinha vindo do Cruzeiro. O Birubiru, apesar daquela ser um operário, era um jogador muito técnico também. O Alfinete na lateral direita, o Vladimir cresceu muito com a chegada desses caras, entendeu? Então, o nosso miolo de zaga que era mais ou menos ali. O Maurão era bom, mas, sabe, não era um craque. O Daniel Gonzalez era muito raçudo, que faleceu. Aí depois veio o Juninho. E os goleiros, o Solitos, depois veio o Leão. Então, para mim, a democracia, tecnicamente falando, aí veio a Taliba, tecnicamente falando, foi o melhor time que eu vi jogar. Para eles, para nós, o que importava era dentro do campo. Existem muitas versões sobre a democracia, que para uns era bom, para outros não eram bons, uns eram contra, outros não eram contra. Tanto é que ela ficou uma gestão só. Quando o Valdemar Pires tentou a sua reeleição, ele perde para o Roberto Páscoa. Né? Ele perde para o Roberto Páscoa, automaticamente no dia seguinte cai a democracia corintiana. E é quando entra o nosso patrocínio da Calunga, que ficou durante 10 anos como patrocinadora do nosso time de futebol. Então, eu acho que assim, o movimento em si, em termos de resultado, maravilhoso. Foram 2 campeonatos, um bicampeonato, um vice-campeonato contra o Santos e uma semifinal que nós perdemos para o Fluminense no Morumbi. Nós perdemos de 2-0 aqui, um empate de 0-0 lá. E a final ficou sendo o Vasco e Fluminense. Então, em termos esportivos, foi muito bom. Agora, a gente não consegue se aprofundar, né? Porque, Sim. apesar de ser uma democracia, isso era restrito aos jogadores, Certo. à diretoria. Eu acho que a torcida não teve uma participação, pelo menos eu não tive. Não sei se seu pai teve, né? Se alguém teve essa participação, mas eu vejo como uma coisa, apesar de ser aberta, aos olhos do torcedor era uma coisa para eles, fechada. Tudo se resolvia entre eles. Tanto é que democraticamente eles tomavam cerveja no bar da Torre, onde é o banheiro ali era o barbeiro, eles cortavam o cabelo ali, entendeu? A fazendinha era diferente, o placar era lá no fundo do lado esquerdo, em cima onde está o time do povo ali era a cabine de rádio, era outra fazendinha. Tanto é que ela começou a ficar mais remodelada em 61, quando o Corinthians jogou contra o Flamengo, inaugurando seu sistema de iluminação em 61 e ganhou de 7-2. Esse foi o primeiro jogo à noite, À então. noite. Foi. Contra o Flamengo, 7-2. E ela já era no desenho que é hoje, não? Já, mas só que aquela parte hoje é coberta, aquela parte era toda de madeira e era azul clarinha, por isso que era chamada de fazendinha. Parecia uma fazenda mesmo, nos moldes antigos. O Corinthians, ele puxa muito o estilo inglês da sua arquitetura, né? Tanto as dimensões, como é a Javari. As dimensões mais estreitas, aquela arquibancada mais em pé. É muito parecido com os caldeirões ingleses, os times mais antigos da Inglaterra. Bem próximo ao campo. Ali, Bem né? próximo ao campo, exatamente. Que até eu lembro, quando era pequeno, ia lá, dava pra ver os caras saindo do vestiário, saía ali no túnel, mas se não tivesse uma cobertura ali, Não, os então- caras tomavam um tapa na orelha. Então, quando você entra na fazendinha do lado esquerdo, ali tinha um carro que corria, uma grade com tela, Aham, e o time passava ali. aham. E o adversário sempre era do outro lado. Onde hoje, onde tem o banco de reserva, ali os adversários entravam por ali. E era uma coisa interessante nessa época. Quando o Corinthians jogava contra o Santos, por exemplo, em São Paulo, e o mando era do Corinthians, o Corinthians jogava de camisa listada. Quando o Santos jogava contra o Corinthians aqui, com o mando do Santos, o Santos jogava de camisa listada e o Corinthians jogava de branco. Mas por quê? Os mandos de camisa eram invertidos. Quando o Corinthians pegava o comercial... a estreia do Basílio contra o comercial em 75, eu fui no Pacaembu. O Corinthians jogou de listado e o comercial jogou de branco. Entendeu? Nós jogamos com o nosso uniforme número 2 e o time visitante jogava com o uniforme principal. Essa era como é que fala? A tônica da época, né? E aí, do Pacaembu, quando que migrou pra lá, o porquê? O Pacaembu foi inaugurado em 1940, para a Copa do Mundo em 1950. Então, o primeiro jogo inicial do Corinthians ali foi contra o Atlético Mineiro, e o Palmeiras enfrentou o Curitiba. E o Corinthians ganhou de 4-2, foi o primeiro jogo, foi preliminar, e o Palmeiras jogou contra o Curitiba no jogo de fundo. Então, na época já foi inaugurado pelo Getúlio Vargas, né? O arquiteto do Pacaembu era o arquiteto favorito de Adolf Hitler, que era o Albert, Você falou isso. era o Albert Speer. Aham. Foi nos moldes, ele que mandou o esboço daquele desenho do Pacaembu. É baseado nos moldes romanos, né? Ele veio pra cá e desenhou. Não, ele através de alguém daqui foi para a Alemanha e ele fez, tudo com base no, ele fez a base, ele fez o esboço
E foi desenvolvido aqui depois, mas a ideia inicial é de Albert Speer, do Pacaembu. Que era um arquiteto do Hitler. É, um favorito do Hitler. Tanto é que ele foi julgado no julgamento de Nuremberg, ele foi condenado, mas ele ficou preso um tempo e depois ele foi absolvido. Ele não teve uma participação efetiva nos problemas do campo de concentração. Mas aí é outra história, né? Sim. Então, voltando ao Corinthians, em 1940, aí ele começa a mandar seus jogos ali. Tanto é que o Corinthians é o time paulista que mais jogou no Pacaembu, é o Corinthians, né? De todos os times grandes. Então, os grandes eventos eram ali. Não existia ainda o tobogã, era a concha acústica. O tobogã ele só veio, se não me engano, em 1973. Foi inaugurado o tobogã contra o Noroeste, Corinthians e Noroeste. Corinthians perdeu de 2-0. O sistema moderno de iluminação do Pacaembu foi em 69, quando o Corinthians ganhou do Cruzeiro de 2-0 e o Tostão levou aquela bolada no olho e quase perde a Copa do Mundo. Também foi esse jogo. Mas quando construiu para a Copa, então, era ainda a concha, não era o... Era a concha acústica. Não era o tobogã. Não, o tobogã ele veio bem depois, veio na década de 60 para 70, né? E aí, teoricamente, dizem que aumentou a capacidade. Não, o Pacaembu já teve 68 mil pagantes, 72 mil pagantes. Por exemplo, eu fui num jogo dia 21 de abril de 1975 contra o Botafogo. O Corinthians ganhou de 1-0 o gol do Romeu, contra a Ponte Preta, o gol do Romeu Cambalhota. Cara, lembra até das datas. E ele fez o gol e tinha mais de 67 mil pessoas no Pacaembu. Aquela marquise de cima estava lotada de gente. Tinha um morrão em frente, lotado, não cabia mais ninguém. Bom, eu já cheguei a entrar no Pacaembu uma vez, porque os portões foram fechados às 8 horas, o jogo era às 9, contra uma Ponte Preta também, no Campeonato Brasileiro de 76, um gol do Basílio e um gol do Neca, que o Corinthians foi conseguindo passar, né, para frente, até enfrentar o Santa Cruz e o Fluminense depois, o Internacional. Teve esse jogo, fecharam os portões, a torcida forçou o portão do lado de fora, e o portão abriu. E naquela época, as catracas do Pacaembu eram igual as catracas de ônibus. Meteram o pé na catraca, eu era moleque, fui junto. Quando eu fui ver, sabe onde eu fui sentar? Naquela árvore que tem do lado esquerdo, no fundo do Pacaembu. Foi sentar lá para assistir o jogo. Caramba! E o Pacaembu era engraçado que eu tenho uma imagem lá, quando eu era pequeno, no começo dos anos 2000, os caras entrando com os amendoim por aquele morro lá, lembra? Os caras entravam com amendoim, com as mochilas, tudo. E cara que conseguia entrar pelo banheiro, o banheiro era alto, eu não sei como é que os caras faziam para entrar por ali, cara. Mas o Pacaembu, ele sempre foi a cara de São Paulo, né? Desde moleque, eu gostava muito, isso eu falar do Rui corintiano, né? Eu ia assistir um jogo sábado à tarde no Pacaembu, de sábado à tarde, eu mais adorava. Corinthians e São Bento de Sorocaba. O que eu ia? Eu pegava o Vila Santa Isabel aqui, descia no Lago do Paissandu e pegava o circular na avenida da CMTC. Ele subia a Avenida Angélica, eu descia na Rua Goiás, que sai em frente ao tobogã. Mamãe me dava o dinheiro para arquibancada, mas eu comprava pro tobogã, que era mais barato. Que tinha que me sobrar dinheiro para comer alguma coisa depois. E para voltar, o que eu fazia? Eu subia até a Doutor Arnaldo, pegava a Consolação e ficava olhando lustre, olhando loja. Andava por toda a cidade. Moleque, né? Não tinha o que fazer. Chegava em casa, chegava na esquina da Paissandu ali, onde tinha o cinema ali. Eu pedia um pedaço de pizza de balcão com guaraná. Depois eu ia na loja Peter, ver as camisas que tinham ali. Então, poxa, era um momento muito romântico, muito bonito, que o corintiano que viveu aquela época, todos os torcedores, não vamos falar só do corintiano, mas especificamente o corintiano curtiu muito isso, porque o Pacaembu, de fato, era a nossa casa, né? Ninguém conseguia ser maioria contra o Corinthians no Pacaembu. Naquele momento em que os ingressos eram livres, a gente dominava contra Palmeiras, contra São Paulo, não tinha como bater, entendeu? A força da torcida do Corinthians no Pacaembu. Por isso que eu acho que não seria justo não ser campeão da Libertadores dentro do Pacaembu. Eu acho que isso foi para selar de fato a nossa história ali, a nossa pedra fundamental. Aqui jogou um time chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu já acho que eu já sei a resposta. Parque São Jorge, Pacaembu ou Neoquímica Arena? Cara, é meio polêmico. Mas vamos lá. Eu acho que o Parque São Jorge, pela semente. Hoje, daqui 3 anos, o Parque São Jorge vai ser centenário. São 100 anos de Parque São Jorge. Tomara que se lembrem disso na ocasião e façam uma festa, 100 anos de Parque São Jorge. Acho que é o maior clube social do Brasil, não é? Eu acho que sim. Então, acho que o Parque São Jorge é um marco. É um marco para mim porque vou lá que eu comecei a ver meus ídolos jogar. O meu maior ídolo, Roberto Rivelino.
que eu vi jogar sem bigode. Eu vi jogar ali Dino Sani, eu vi jogar Tales, eu vi jogar ali Sócrates, eu vi jogar Neto, eu vi jogar Marcelinho, eu vi jogar tantos outros jogadores importantes. Eu vi jogar Sicupira, né? Jogadores realmente que marcaram a nossa história, para mim, na ocasião. E o Pacaembu, por tudo que ele representa, assim, eu acho que ali mostrava a grandeza do Corinthians. O crescimento, o envolvimento de uma massa que tomava conta do estádio. Chegou uma época, Wagner, que para você sentar no Pacaembu, você tem que chegar meio-dia, senão você não sentava no Pacaembu. O jogo podia ser às 4 ou 5, seja lá o que for. Você não entrava no Pacaembu, você tinha que chegar cedo para entrar no estádio. Porque naquela época não é assim, você não comprava ingresso como você comprou pela internet. Sim. Você comprava na bilheteria. Às vezes você chegava em cima da hora e conseguia comprar seu ingresso. Então, o Pacaembu, por isso, o Pacaembu, por ter visto talvez os maiores jogadores da nossa história que eu não vi jogar, que foi Carbone, que foi Luizinho, que foi Mário, que foi Baltazar, que foi Gilmar, que foi Olavo, Omar, Olavo, Oreco, quem mais? Goiano, Roberto Belangeiro. Esses caras marcaram uma época no Pacaembu muito grande para o Corinthians. Foi muito grande. O Corinthians era o melhor time de São Paulo naquele momento. Até a chegada do Zizinho no São Paulo em 57 mudou um pouquinho a história. O Palmeiras com a academia e tal. Mas antes disso, o Corinthians predominava completamente. Apesar de ter ficado de 41 a 51 sem título, mas quando começa a jogar no Pacaembu, nesse ato de 41 para 51, o que acontece? Quando o Corinthians ficou 10 anos sem ganhar um campeonato, o Corinthians foi lá no Maria Zélia, ali na ponte da Vila Maria, perto da ponte da Vila Maria, e buscou 5 jogadores que jogavam na Várzea naquela época para jogar no seu time principal. Luizinho, Colombo, Cabeção, Rafael Chiarella e Idário. Todos vieram para o Corinthians e se tornaram campeões em 51 e bicampeões em 52 e depois ganharam o campeonato de 54. Tudo isso dentro do Pacaembu. Então, o Pacaembu ele culminou com a Libertadores. As nossas maiores tragédias foram dentro do Pacaembu. Eliminação por River Plate, por exemplo, naquela Libertadores, aquele problema todo. A perda de alguns jogos para o Santos naquela época, o Santos era impossível naquela época de ganhar do Santos. A quebra do tabu dentro do Pacaembu, dia 6 de março de 68, um gol de Paulo Borges e um gol do Flávio, né? E naquela época até o juiz era o Alberto Goicoechea, um juiz argentino, veio apitar aquele jogo. E só para não falar que a minha memória está muito curta, eu vou levar ao time que jogou naquela época. Era Diogo, Oswaldo Cunha, Ditão, Luiz Carlos e Maciel. Jogou Edson Cegonha, Buião e Rivelino, Paulo Borges, Flávio e Eduardo, falecido Eduardo. E o Santos, né? O Santos de Pelé famoso, jogou com Cláudio na época, Carlos Alberto, Marçal Ramos Delgado e Rildo, Joel Negreiros e Pelé, Manuel Maria, Toninho Guerreiro e Edu. Então é um jogo que para mim marcou muito, a quebra do tabu, dia 6 de março de 1968. A quebra do tabu. Agora, então falamos dos estádios, vamos falar de salão de festa. O nosso clube social lá no Parque São Jorge ou Morumbi? O Corinthians ganhou a maioria dos seus títulos dentro do Morumbi. São 14 títulos dentro do Morumbi. Porque a gente faz muita festa também lá no nosso inclusive, social. O Corinthians tem mais títulos do que o São Paulo dentro do seu estádio, né? O São Paulo não tem o mesmo número de títulos que nós temos lá dentro. Inclusive contra eles, 82, 83, 90, 2003, quem mais? 97, Rio-São Paulo em 2002... Paulista 2003. Isso, a eliminação deles na Copa do Brasil de 2002, também. Que agora vai ser novamente semifinalista. Copa do Brasil. Ixi, tem tantos. Os brasileiros, 90, 98, 99. Isso. E tudo dentro do Morumbi. Então, tudo dentro do Morumbi. Disputamos a primeira fase do nosso primeiro Mundial dentro do Morumbi. A gente se classificou dentro do Morumbi para disputar a final contra o Vasco. Acho que a gente fez mais festa lá do que no nosso departamento social lá. Então. Eu acho que sim, cara. O Morumbi, ele... o Morumbi, pra você ter uma ideia, dos 10 maiores públicos do Morumbi, 6 é do Corinthians. Mas o maior de todos é nosso. O maior de todos é nosso. Não vai ser batido mais, porque hoje não comporta mais, né? Hoje não existe mais uma condição de você botar quase 150 mil pessoas. Mas o nosso maior público não é esse. Pagante é Corinthians e Fluminense, no Maracanã. Esse é o maior público da história do Corinthians. Que aí foi na invasão. Um ano antes. Esse é o maior público que nós já tivemos dentro do estádio. Caramba. E agora, vindo mais para a atualidade... da nossa situação atual. Eu quero te responder antes sobre a Neoquímica. Tá? A Neoquímica, rapaz, eu vou te falar, eu lembro do sonho de garoto
que o Corinthians, na década de 60, parava muitas combis na esquina vendendo carnê corintião. Para comprar um estádio, para montar seu estádio. Isso veio da época do Vadielu, isso passou para o Matheus, foi da época do Miguel Martinez também. Todo mundo usou essa bandeira. E nunca saiu do Marquete, nunca saiu do... Então, o sonho do corintiano sempre foi ter um estádio. Cara, nós temos um estádio lindo, maravilhoso. A coisa mais linda, né? Talvez, arquitetonicamente falando, de São Paulo, aqui do Brasil, os mais bonitos. Só que eu acho que ele é pequeno para a torcida do Corinthians. Eu acho ele muito luxuoso para a torcida do Corinthians. Não precisava de tanto mármore, não precisava de tanto cobre, não precisava de tanta escada rolante. E podia ter feito um estádio um pouquinho maior. Eu acho que o Corinthians deveria ter um estádio bem mais barato para 60 ou 70 mil pessoas. Eu acredito que a nossa média de público seria acima de 60 mil pessoas, mais ou menos. Se tivesse mais lugares populares, a gente já está com uma média maior, né? Tanto é que o São Paulo hoje é o segundo colocado em média de público. Tem mais média do que nós, porque nosso estádio é pequeno. A gente só joga no nosso estádio. Eu falei isso pro Andrés aqui. Ele falou, porra, mas nossa média lá é de 38 mil, pra que eu vou colocar mais lugar? Eu falei, justamente por isso, porque se aumentar o lugar popular, com certeza... Então eu vou te contar uma coisa inédita. Tá? Em 77, nós não tínhamos estádio, né? E a média do público do Corinthians foi 74 mil pessoas. E nós não tínhamos estádio. Jogava no Pacaembu e jogava no Morumbi. Pacaembu, no Morumbi. Pacaembu, no Morumbi. Eu me lembro do Corinthians ter jogado um jogo só em 77 no Parque São Jorge, um amistoso contra o Aliança de São Bernardo. E eu fui assistir à noite. É o único jogo que eu lembro que o Corinthians jogou no Parque São Jorge esse ano. Putz, você lembra o único... Como que você faz a sua memória, cara? O que você faz? Eu leio bastante, né? Eu leio, procuro exercitar bastante minha mente. Eu tenho 64 anos, mas eu consigo lembrar de coisas. Eu estava até comentando com o seu pai em off aí, a partir de 64, quando o Corinthians perde de 7-4 para o Santos. De 7-4, puta. E ali o nosso sonho de ser campeão ali se perde mais uma vez, né? O Corinthians já estava vivendo 10 anos aí, praticamente sem título. Aliás, o nosso tabu, a nossa fila durou 22 anos, 8 meses, 7 dias, 4 horas e 36 minutos, para ser mais exato. Esse é o nosso jejum de títulos do Campeonato Paulista. Bem lembrado, de Campeonato Paulista, porque ganhamos outros aí. Sim, ganhamos os campeonatos. Mas de hoje, da nossa situação hoje, o que você acha? Porque a gente teve um período muito vencedor, né? Desde quando nós subimos, de 2009, 2008 para cá, ganhamos tudo. Acho que só falta uma Sul-Americana, mas ganhamos tudo. E o que você pensa sobre hoje, o que está acontecendo, sobre, até comparando com o passado e também soluções para o futuro? Cara, eu acho que todo ser humano, toda agremiação, até família, trabalho, tudo é um momento de ciclos, né? Eu acho que o Corinthians viveu o seu ciclo, mas ele não conseguiu tirar disso algumas lições. Porque o Corinthians, antes de acertar, ele errou muito lá atrás. Errou muito. Com gestões. O Corinthians sempre foi um time de dinastias. Para você ter uma ideia, falando um pouco da área da política, mas sem querer entrar na política propriamente dito, eu lembro que, pela história, em 58, mais ou menos, Vadielu e Vicente Matheus, eles brigaram. Lutaram ali para tirar, na época, o Alfredo Inácio Trindade, que para mim talvez tenha sido o maior presidente da história do clube, pelo que eu já li. Pelos feitos dele, né, por manter uma agremiação muito forte, por ser um cara muito combativo na federação. Era um cara que brigava na Federação Paulista de Futebol. E sabe que bastidores também ganha jogo, ganha campeonato, entendeu? Com certeza. Eu acho que hoje isso já não acontece, quando é muito fraco nos bastidores. Na Conmebol, na CBF, na Federação Paulista, o Corinthians perdeu muita força. Eu acho que não foi tirado as lições. Eu acho assim, esse muito tempo de gestão, sem novidades, é muito complicado. No meu modo, eu acho que o Corinthians deveria, nesse período de ganho de título de 2008 para cá, até 2019, que é o nosso último título, o Campeonato Paulista, né, o tricampeonato, eu acho que o Corinthians já deveria começar a profissionalizar os seus departamentos, principalmente a base. A base ela é a razão de tudo hoje no futebol mundial. Tá? Nós não temos o aporte financeiro que tem um time da Europa. Eu sempre achei
que o jogador da base tem que ser lançado quando o time está bem. O Corinthians é o único time que tem que lançar os jogadores sempre na fogueira. Haja visto que nós estamos aí com um legado de jogadores muito bons, que tem que ser muito bem aproveitados, que talvez hoje o que eu vejo, o nosso técnico, ele está fazendo um papel que o diretor de futebol deveria estar fazendo, que é já começar a separar os jogadores, a começar a afastar alguns jogadores, foi o que ele fez com o Balbuena, foi o que ele fez com alguns jogadores, né? Que viu que não dava mais. Isso não é trabalho de técnico. Então, eu acho que o Corinthians peca muito na parte administrativa hoje, muito. Eu sinto hoje uma presidência muito isolada, na minha modo de ver, sabe? Não existe nem lado A, nem lado B. Então, hoje nós estamos numa situação de conflito, nós temos uma situação de oposição à situação, mas ela não muda, porque a situação no Corinthians, aliás, a oposição no Corinthians sempre foi a situação que não estava no poder. Entendeu? E muda, só mudam as cadeiras, né? Eu acho que o Corinthians precisava de um fato novo, precisava profissionalizar os seus departamentos, precisava ter pessoas que pudessem ser cobradas, remuneradas financeiramente, para poder cobrar. Falou, Wagner, é o seguinte, você é o diretor de futebol, eu quero que você me traga soluções, você vai cuidar do departamento de futebol, você vai ver a questão de renovação, você vai montar uma equipe para trazer jogadores para nós, entendeu? Mas isso tem que ser desde a base, cara, desde a base. Então eu sinto que o Corinthians é meio sucateado. Eu não quero entrar no mérito de apontar A ou B ou C. Sim, claro. Mas, sabe, eu acho que é um conglomerado muito grande com a participação de muito poucas pessoas e nem todas são profissionais. Então eu acho que a profissionalização no futebol é tudo. A gente está vendo alguns times aí até de menores expressão. Você vê o Fortaleza lá, hoje não tem profissional. Pra caramba. Olha o Bragantino, entendeu? Não que o Corinthians tenha que virar uma SA, virar uma SAF, não é isso. Claro. Ele pode andar com as pernas dele, ele tem recursos para isso. Ele tem aporte financeiro, ele tem mídia, ele tem apelo popular, entendeu? Ele tem uma condição de se reestruturar e de se montar mais forte. Eu acho que esse período de vencedor fez o Corinthians sentar muito em cima dos louros e esquecer que os outros também iam trabalhar. Porque quando você começa a se destacar, os outros se incomodam, começam a querer... Olha o que está acontecendo com o Palmeiras agora. Entendeu? Começa, são ciclos. Isso aconteceu com o São Paulo também. Aconteceu Teve um ciclo muito vencedor e depois se acomodou, né? Pioneiro em termos de gestão aqui, né? Desde a década de 70 para cá. Eles comandaram durante muito tempo. Isso era organização. E também sentou em cima disso numa época e ficou para trás. Ficou. É onde entra o que eu te falei, onde entra a vaidade. A vaidade nunca pode ultrapassar a sua inteligência. Entendeu? Você tem que ser inteligente, tem que ter sensibilidade para saber fazer as mudanças, para poder determinar, delegar aquilo que você pretende e colocar pessoas competentes do seu lado. Eu até citei com você numa conversa que um candidato a presidente devia saber um pouco da história do clube. Falou. Isso não ia fazer ele mais honesto ou menos honesto, não é isso. E nem mais competente ou menos competente. Mas sim saber a responsabilidade. Responsabilidade não é a pressão, tá? É diferente. De tudo que ele está trazendo nas costas dele. Olha a história que ele traz nas costas dele. Olha o que veio desde 1909. Entendeu? Olha o que tem por trás de tudo isso. Olha as derrotas, olha as vitórias, olha as conquistas, olha os fracassos. Tudo que o Corinthians tem na sua história. É isso que ele vai ter que trazer com ele. E para isso você tem que conhecer um pouquinho da sua história. O mínimo da sua história você tem que saber. Porque é isso que vai ficar. Nós vamos embora, essas pessoas que estão hoje na gestão vão embora, quem pretende entrar vai embora e o Corinthians vai permanecer. Então eu acho que a importância, né, querendo já mais ou menos dar um enfoque para você, fechando esse assunto, é você realmente olhar com uma visão mais administrativa, mais profissional, menos segregada, porque o que eu vejo, os nossos dirigentes ou as pessoas que estão lá dentro ainda não estão conseguindo enxergar além dos muros do Parque São Jorge. E isso é preocupante. E o pior é que a gente, de curto prazo, não vê uma mudança nesse sentido, né? Eu acho.
Eu acho que tem que haver uma mudança, sabe? Não, mas a gente não vê que isso vai acontecer. Eu acho um pouco difícil no momento. Até pelas bandeiras que nós estamos vendo aí, eu acho um pouco difícil. Mas eu acho que... Eu disse para você anteriormente, eu acho que a partir do momento que o cara sentou na mesa... Eu vou contar uma historinha para você, muito rápida. Em fevereiro eu fiz um cruzeiro e fui até Montevidéu. E a nossa guia era uma uruguaia chamada Arrascaeta. O nome dela é Arrascaeta. Caramba. Ela nos levou até o Estádio Nacional de Montevidéu. Eu chegando lá, eu fui bater um papo com ela. Aí ela falou assim, eu conversei com um rapaz aqui, eu queria falar uma coisa. A gente estava naquele problema da política, de Lula, de Bolsonaro, aquela coisa toda, né? Uhum. E ela falou assim, sabe qual a diferença do Uruguai para o brasileiro hoje? É que aqui nós não temos nem situação, nem oposição, nem esquerda, nem direita. O presidente que ganhar aqui, ele sabe que ele será cobrado por uma gestão profissional, uma gestão para o povo. Ele não vai conseguir fazer nada que não seja em prol do povo. Nada aqui pode subir além do nosso salário mínimo. Tudo aqui tem que ser no mesmo nível, para que todos tenham igualdade de condições financeiras de se manter. Uhum. Eu acho que o Corinthians devia começar a pensar nisso. O que ele pode fazer, o que ele pode melhorar, olhar outros exemplos, né, outras gestões de outros clubes, para poder ser diferente, cara. Nós temos que ser diferente, porque o Corinthians é diferente. O Wesley esteve aqui na semana passada, ele abriu um pouco sobre a questão financeira. Eu até acho que a nossa presidência hoje ficou muito isolada por algumas decisões do grupo, né, do conselho também, porque eu não vejo, honestamente, que o Duílio queira se isolar. Acho que isolaram ele. Mas, enfim, também para não ficar citando nomes chato, é que a gente torce muito para que tudo dê certo. Agora, pode falar. Não, isso é muito comum quando você está no poder e você tem tem um antagonismo, um de cada lado, cada um tendo seu interesse e você tendo que ser o mediador ou sendo o cara que vai assinar o cheque, entendeu? O cara que vai determinar, que vai dar a ordem, que vai cumprir com aquilo. Então a pressão é muito grande em cima de um presidente, não vamos dizer propriamente dele. Acho que qualquer um que sentar naquela cadeira vai sentir essa responsabilidade. E mais isso vai mudar. A gente espera que em breve a gente tenha alguém para nos representar, né? Essa é a ideia. Isso vai acontecer ainda. Agora, para a gente vir para o fechamento, o seu time, que a gente estava conversando lá na sexta-feira, fala para mim a sua escalação. Então, é muito complexo falar de uma escalação de um time de 113 anos, rapaz, né? Até porque tem muitos que eu não vi jogar, né? Mas o que eu vi jogar, pelo menos, que eu acho, né? No meu gosto de ver futebol, o gol seria o Cássio, né? Lateral direito, para mim, sempre vai ser o Zé Maria, pela sua raça, por tudo, né? A zaga seria, para mim, Luiz Carlos Galter, Gamarra e Vladimir. Melhor lateral esquerdo que eu já vi jogar, depois do Júnior, que eu vi jogar na minha vida. Tá? Meu meio de campo seria o Fred Rincon. Eu tenho que fazer um time meio ofensivo. Tá? Fred Rincon, Sócrates e Rivelino. Na frente, o Marcelinho. Flávio Minuano, que para mim foi o centroavante, que jogou na época errada, mas fazia muitos gols. E o ponto esquerdo, o Carlos Tevez. Cara, um ótimo time. Daí, eu acho que eu só trocaria o Tevez pelo Ronaldo. Pode ser. Só. Mas é um puta time. E agora, presidente. Presidente que eu... O maior que você acha, que você tá falando do... eu acho que o maior presidente que eu presenciei, que eu vivi, foi o Vicente Mateus. Tá falando... Mas estava falando de um antes do Alfredo Inácio Trindade. Do Vadir. Isso, Alfredo Inácio Trindade. Dizem, na época, que foi o melhor presidente que o Corinthians já teve. Mas para você, que você viu... Que eu vi foi o Vicente Mateus. Até porque, Wagner, na época do Mateus, o Miguel Martinez estava na presidência e o Corinthians vivia uma crise muito grande e já tinha sido cortado a luz e a água do Parque São Jorge. E o ônibus Mosqueteiro 1 já estava sendo buscado aí pelo oficial de justiça para busca e apreensão. Você estava totalmente perdido. E ele é impeachmentado praticamente, e o Mateus entra, ele assume as dívidas, e em pouco tempo ele consegue levar o time a uma condição que ele não tinha. Estou falando de 71, e 72 ele chega entre os 4 do Brasileiro, se não fosse roubado no Maracanã contra o Botafogo.
O Corinthians precisava do empate, fez 1-0 com o gol do Nelson Lopes. Depois o Jairzinho e o Zequinha viraram o jogo. Mas o Corinthians fez um gol legítimo com o Baldock no final do jogo e, pelo árbitro Agomar Martins, o pernambucano, o Corinthians ficou alijado da final contra o Palmeiras, aqui no Morumbi. E em 73 ele ganha o laudo Natel, em cima do Palmeiras de virada, né? E em 74 ele é vice-campeão paulista. Então o Matheus, em pouco tempo, com pouco recurso, conseguiu mobilizar e transformar um Corinthians mais forte, um Corinthians mais brigador, digamos assim, próximo daquilo que a torcida sempre queria. Técnico? Técnico, para mim, caramba, eu acho que o Tite é fundamental, porque ele nos deu os títulos mais importantes, né, da nossa... Mas eu acho que o mais carismático mesmo foi o Brandão. Foi o Brandão, que tirou o nosso pesadelo. Entendeu? O nosso pesadelo era o Campeonato Paulista. Então, para mim, acho que ele foi, assim, o mentor, né? Eu vou tirar, se tem alguém para tirar o peso das costas de vocês, esse alguém sou eu. E foi ele, já falamos de... E agora, ídolo, jogador. Para mim foi o Roberto Gazzola Rivelino. Foi o maior jogador. Cara, para mim foi... Talvez é o que me motivou a ser corintiano. Porque o Rivelino, ele era a única esperança que nós tínhamos, né? Tinha outros bons jogadores também, mas os nossos adversários eram muito superiores. E ele foi muito injustiçado para mim, na minha opinião. Ele foi o verdadeiro camisa 10 que eu vi jogar. O Pelé já era mais um ponta de lança, já era mais um atacante, né? Um meio atacante. Ele era como o Ademir da Guia, o cerebral. O cara que pisava na bola e saía jogo, né? Então, para mim, seria... Se eu pudesse colocar num patamar de 3, Rivelino, Sócrates e Marcelinho, para mim. Os três, Os três. Legal. Eu é parecido também, eu só colocaria o Cássio junto. Sim. O Corinthians sempre teve grandes goleiros, né? A gente nunca pode esquecer o Ronaldo, né? O Ronaldo é nossa cria, né? Gigante. É a única nossa cria realmente que se destacou. O Gilmar veio de fora, do Jabaquara. O Cabeção veio do Maria Zélia, mas é do Corinthians. O Cabeção também foi importante demais. Seu Luiz, falecido há 2 anos atrás de Covid, né? Eu conversava com ele na rua, na poesia, na padaria. Um homem muito acessível. Nossa, são nossos ídolos, né? São. Então, falar assim exclusivamente de um... É difícil, né? É difícil. É muito difícil. Mas o Corinthians teve grandes goleiros. O Ado foi um grande goleiro quando veio do Londrina. E tantos outros, né? Eu lembro do Félix. Meu pai falava sempre do Félix. O Félix, ele tinha uma oficina do genro dele ali na Bel Ferreira de funilaria. Puta, aqui perto também. Então, o Félix, ele era goleiro da Portuguesa e foi pro Fluminense. Né? O futebol era tão estranho, pra você ter uma ideia. A primeira substituição que houve no futebol foi em 1970, na Copa do Mundo. Não existia substituição. Você sabia disso? Não, puta, em 66, demorou mesmo. O Pelé foi caçado contra Portugal e o Pelé teve que ficar em campo machucado, mancando. E a primeira expulsão foi em 1970. O número de camisa só em 1950. Não tinha número de camisa nos jogadores. Cara, que conversa boa. Aqui vai conversa para uma semana. Porque manja muito. Você manja muito. A memória é fantástica. O Fernando Baiano veio outro dia, falou que minha memória é boa. Putz, cara, se ele conversar com você, ele vai... Mas, cara, obrigado pela presença, fantástico. Convidar o pessoal para frequentar o clube. Quem não é sócio, procure saber, seja sócio, porque é esse tipo de gente que a gente encontra lá. A gente dá gente, corintiano louco, doente, que conhece muito sobre o clube. Uma coisa que eu quero muito é abrir mais o clube. Acho que o nosso futuro depende mais disso. Não só ficar aqueles 4, 5 mil votando. Depende disso, de abrir o clube, ter novos sócios, ter novas cabeças, novos pensamentos, para abrir mais o clube. Fora isso, uma convivência super familiar, muito boa, restaurantes, uma estrutura fantástica, piscina, quadras e tudo mais que tem, peteca, bocha, um abraço pro Emerson da bocha. Cara, é isso. A gente se conheceu num sábado, batendo papo, tomando cerveja, fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. E maravilhoso. Então, convidar mais para as pessoas que venham conhecer o clube, frequentem o clube. É muito bom. Confesso que eu cometi esse erro também de demorar para frequentar mais vezes. E então, trazer mais. Venham, frequentem. É isso que a gente tem lá. Corintianismo gigante. Muita história, muita coisa boa.
obrigado pela sua presença, obrigado pelas histórias, cara, e obrigado por saber de tanto. Uma última frase que eu gostaria de falar aqui, que o Corinthians não é o time do povo, o Corinthians é o povo. É o povo. Exatamente. É isso aí. E acompanhem o canal. Semana passada com o Wesley, tem aí com o Raul Corrêa também. Putz, o livro dele, o cara também super corintiano, manja muito. Semana que vem, se eu não me engano, é com o Herói. Vai ter o Augusto Melo também. Acompanhe. Vai vir muita coisa boa por aí. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigado pelo convite. Foi muito bom poder contar um pouco da história, né? Do clube, das coisas que muita gente nem sabe disso. Pô, né? mas um monte de coisa que eu também não sabia. É importante saber porque esse time tem história. Então, as pessoas que um dia vierem assumir a nossa diretoria, tem que saber que o time tem uma história de muito suor mesmo, de muito sangue, muita lágrima, mas também de muita conquista e muita alegria. Né? É isso aí. E se Deus quiser, esse ano ainda vamos ter alegrias. Vamos ser. Né? Vamos ser, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado a você. Mais uma vez, pessoal, se inscreve, deixa o like, ajuda a gente. Valeu. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.